Boa noite, dopaminados. Estamos aqui no 32º episódio. Cada semana é uma semana de muita comunicação, aprendizado. A gente fica aqui ouvindo, conversando, trocando ideia e cada dia é um aprendizado diferente, é muito bacana. E hoje eu falo que eu tô em casa com duas pessoas super especiais. Eu falo que eu comecei minha carreira lá na Health Center, que os dois são sócios proprietários hoje. E eu tô aqui com o Alisson, que é fisioterapeuta, agora também empresário, né? Vamos falar assim. E o Carlos, que também é um empresário formado em administração, dono aí também da Academia Health Center. E vamos tá fazendo esse bate-papo sobre saúde, sobre performance, sobre lesão, fisioterapia, gestão, negócios, enfim, sobre tudo. Estou aqui com o Ângelo, hoje eu estou começando a apresentação aqui no lugar dele, mas está aqui presente também, vai estar participando com perguntas sempre aí ativo. Vou passar a palavra para vocês, fiquem à vontade para se apresentarem e falarem aí, começar o nosso bate-papo. Mas antes disso, você esqueceu do pessoal seguir o nosso canal, acionar o sininho, que isso é o quê? Muito importante para a gente, o crescimento do nosso canal. Exatamente. Se você gosta do nosso conteúdo e conhece a gente que vai gostar desse conteúdo também, manda esse link para eles acompanharem. Hoje aqui vai ter muita informação, só gente bacana senta nessa mesa. Às vezes as pessoas me perguntam assim, como é que você escolhe quem vai lá no Dopamina? Eu falo assim, quem eu gosto. Quem eu gosto, né, eu convido e senta comigo na mesa da minha casa. Então isso aqui é uma, né, essa extensão do que a gente gosta. De estar falando também e de prezar isso, como nós temos profissionais de extrema qualidade aqui no estado. Profissionais, atletas, tudo, né? Porque muitas pessoas às vezes têm ainda aquela coisa, tem que ir para São Paulo para buscar não sei o quê. A gente tem muita coisa aqui, muita coisa de qualidade. E esse é o intuito também aqui do Dopaminados, é de transmitir essa informação de qualidade para que seja acessível a todos. Com certeza. Fiquem à vontade. Vamos lá, fique à vontade. Passa a palavra. Então, Carlos Andrião, né? Então, a gente vai conversar um pouco hoje aqui, contar um pouco de história, né? Como você disse, também esteve lá na Health Center durante um bom tempo. Bastante tempo. Eu lembro dessa fase toda, né? Bruna estagiária, Exato. Bruna professora, Bruna personal. É isso aí. Né? Foi crescendo dentro da casa. Recepcionista, passei por tudo. Passou por todos, né? Então, assim, temos muita história para contar, para falar. Também vamos conversar muito sobre a Health Center, a fase que nós estamos agora, porque a Health Center, no ano passado, recebeu aí um sócio que veio fazer uma parte importante aí. Com isso, a gente tem projetos espetaculares lá. Um projeto grande para a Health Center, de ser, assim, a melhor e a maior academia da Enseada do Suá. Entendeu? Amém, Esse é o nosso... amém. Não menos do que isso. Entendeu? É isso aí. É o que a gente espera, né? E aí estamos com um projeto muito bacana, a gente vai falar sobre isso durante Com certeza. Isso aí. Eu sou o Alisson Bernardo, sou fisioterapeuta, sou biomédico, acabei minha formação há pouco tempo agora em biomedicina. Eu tenho uma clínica dentro do prédio da Health Center, onde eu comecei em 2005, né? Fui estagiário em 2001, comecei em 2005. E de lá para cá vim formando uma clientela, fazendo meus atendimentos, fui crescendo. Hoje, né, só o Instituto ele conta com 24 pessoas, carteira assinada. Caramba, né? Então, gente, só o Instituto, fora a academia. E eu também sou professor da Universidade de Vila Velha, na pós-graduação em reabilitação musculoesquelética. E tenho várias formações, principalmente em tratamentos de dor e reabilitação ortopédica. Basicamente isso. Bastante coisa. Só tudo isso. Nós já fizemos até alguns episódios com outros fisioterapeutas e a gente sempre toca nesse assunto dor, né? Dor. Toda dor é lesão, Alisson, ou não? Como é que é? Como é que você vê isso? Então, nem toda dor é lesão, né? Então, quando você vai avaliar o paciente, dependendo do histórico de dor dele, ou do quadro de dor, ou da localização da dor, essa dor ela pode ser uma dor nociceptiva, né, que ela pode ter relação a características de temperatura e dor, ela pode ser do sistema nervoso central, ou ela pode ser uma dor neuropática, né, que pode vir da coluna ou de algum nervo. Então você vai avaliar o paciente. Dependendo das características, se for uma dor aguda, a dor aguda ela pode ter princípio ali de edema,
características de edema, uma dor local, uma dor mais sensitiva. O paciente que ele tem uma característica mais de uma dor mais nociceptiva ou neuropsicossomática, os fatores externos podem contribuir para o quadro relacionado à dor, né? Se o paciente ele tem um histórico já de aumento progressivo de patologias relacionadas à sobrecarga no esporte, isso pode gerar um outro tipo de dor. Então, a dor ela não está relacionada à lesão. Então, se você tem uma dor, não quer dizer que você tem uma lesão. Tem que investigar. Tem que investigar mais. Exato. Às vezes ela pode ser até um alerta, né? Exato. O seu corpo reclamando de algo, vamos Exato, colocar assim. exato. Ela pode estar te direcionando a um quadro. Não necessariamente você vai ter a dor, mas não necessariamente você vai ter a lesão, mas ela está te caracterizando que pode ser um alerta que pode vir a desenvolver a lesão. Perfeito. Você atende mais atletas, pessoas normais? Como é que é? Mas atletas são pessoas normais. Não, Que preconceito é esse, gente? Pessoas normais? Eu digo assim, Você tem constatado que o atleta não é normal? O que você tem a dizer sobre o atleta? O que eles comem, onde eles vivem? Porque, na verdade, o atleta, a gente fala assim, hoje, por exemplo, vamos colocar a corrida como exemplo. O número de corredores cresceu muito, tem crescido, né? Isso é muito bom, né? A gente vê que a cidade está se movimentando, está todo mundo buscando saúde, qualidade de vida. Ao mesmo tempo, pode também estar aumentando o número de lesões, porque as pessoas podem estar fazendo esporte, às vezes, sem muita orientação, sem um volume de treino adequado, né? Uma planilha de treino. Então, a dor, ela está relacionada ao seguinte, quando a gente leva para a lesão, existe uma lei que a gente fala, lei da capacidade e da demanda. É a capacidade que o tecido tem de suportar uma determinada carga. Se ele não consegue suportar essa carga, se a demanda for acima, que ele consiga suportar essa carga, esse tecido vai gerar uma lesão, né? Então, se você for ver quem é praticante de corrida, a grande maioria, ela só treina corrida. Sim. Então, ela não faz nenhum trabalho preventivo. O que seria um trabalho preventivo? Um acompanhamento com um profissional de educação física dentro da sala de musculação, um acompanhamento com um fisioterapeuta, no qual ele vai fazer procedimentos manipulativos de liberação miofascial para tentar você recuperar aquela dor tardia ou aquela dor que pode vir quando você for realizar atividade física, né? Lembrando que a única coisa que previne lesão é atividade física, né? Liberação miofascial, alongamento, nenhum tipo de tratamento vai prevenir lesão. A única coisa que previne lesão é atividade física. E as pessoas acreditam muito que o alongamento ele é um dos grandes fatores, né, característicos que podem vir a prevenir lesão. E o alongamento não previne lesão, tá? Então, isso, se a gente for levar para o lado, como você falou, da corrida, né? Muitos corredores, a galera só quer saber. Corre, alonga, corre e quer seguir planilha, né? E se encontra com um outro amigo que está correndo, ele quer fazer a planilha do amigo. É isso aí. Eu vou aí, né? O que segue planilha tá bom. O problema é que a maioria ainda não segue a planilha, né? Ele segue... Tem um professor amigo meu que ele fala... Ele é do Ceará, ele fala assim, não existe Z2 no calçadão, passou o amigo, tu vai atrás, macho. Então, quando segue planilha é bem difícil. E outras coisas que acontecem mais ainda, outros fatores, se você for verificar no atleta, o cara dorme mal, come mal, etilista, tabagista, entendeu? Estressado pra caramba, aí ele faz uma corrida. Ele faz uma sessão de fisioterapia, uma corrida. Ele não melhora na próxima sessão, ele já acha que a fisioterapia ou aquele procedimento que ele fez não está melhorando. Perfeito. E se a gente for verificar para cada tipo de tecido ou para cada tipo de lesão, existe um tempo para que esse tecido ou aquela lesão se recupere, né? Se a gente for levar em característica o tendão, um tendão ele se recupera entre 8, 12 a 16 semanas, né? Se você for levar em consideração uma hérnia de disco demora entre 2 a 4 a 6 meses para ser absorvida pelo corpo. Então, cada lesão, ela requer um tempo de
recuperação. Tanto que a gente vê isso nos jogadores de futebol, Saiu né? da dor, o cara já quer voltar pro esporte. Exatamente. O jogador de futebol já vê muito isso, né? Quando o cara já sai a lesão do cara, já sabe o tempo que ele vai ficar fora. Exato. Porque hoje a gente já tem mapeado pela ciência quanto tempo aquele tipo de tecido vai precisar ficar ali em recuperação para poder voltar ativa, né? Exato. E levando em consideração mais ainda aquela dor tardia, né? Quando você vai verificar, ou quando a gente trata bastante atleta, o cara terminou de fazer um longão, ou terminou de fazer um treino de tiro, a possibilidade de você apresentar aquela dor tardia é altíssima. Por quê? Recuperação muscular, né? Liberação de eletrólitos que está no corpo. Então, aquela fadiga muscular, Radicais isso livres. tudo dá dor tardia que o atleta ele acha que é lesão. E não é lesão. E puxando um pouco para o meu lado, eu vejo muitas vezes assim, esses atletas amadores, a maioria recreativa e amador, mas bem, que faz por qualquer coisa, tem muito na cabeça, né? O tá pago. Aí ele correu, ele acha que ele pode comer qualquer coisa porque ele correu 10 quilômetros. Aí ele escolhe o pior lixo de comida possível para fazer essa recuperação. Então você tem ali uma coisa que seria uma refeição pós-treino para recuperar, vai ainda ajudar a estragar mais nessa recuperação, ainda, né? Mais ainda. Vejo muito isso no Ele colocar os nutrientes que ele precisa, ele coloca... Aí ele toma uma cervejinha. Ótimo. Ótimo. espetacular. E se tratando ainda mais de dor, se a gente for verificar, assim, né? Essas doenças neuropsicossomáticas, você vai verificar quando você está no consultório e vai levar para a ciência, essas dores neuropsicossomáticas, elas afetam mais a região do membro superior do que do membro inferior. Se a gente for verificar a característica anatômica, a gente vai ver que o membro superior são pequenos músculos, vasos, artérias são de pequeno calibre, passando entre pequenos músculos. Então, quando você tem um estresse, ele se acumula muito nessa região devido à anatomia, né? O plexo, ele está passando entre os músculos. Mais comunicação nervosa. Então, a comunicação nervosa acaba sendo, quando o estresse ele vem, ele acaba gerando uma tensão e um apertamento nessas estruturas. Então, gera dor de cabeça, gera apertamento no dente, gera tensão muscular, né? Torcicolo, isso tudo gera um acometimento maior em questões neuropsicossomáticas no membro superior do que no membro inferior. O membro inferior, anatomia, músculos longilíneos, grandes calibres, né, as articulações mais robustas, então não se acumula no membro inferior, se acumula mais no membro superior. Aí você vai tratar esse tipo de paciente, você vai verificar que a queixa de dor dele, quando ele está falando, eu tive um problema com meu relacionamento, eu separei, né, eu tive uma reunião no meu consultório e tal, e isso desencadeou, né, aquele quadro de dor ou até uma característica de compressão ou de radiação devido a todo esse histórico que a gente está falando. E se tiver relacionado ainda os fatores de risco, né, a obesidade, sobrepeso, sedentarismo, se alimenta mal, etiniza, aí o problema só vai somando e vai dificultando cada vez mais a recuperação desse paciente. Perfeito. Mas essa é uma boa colocação que até você citou anteriormente. Hoje em dia, o cara tem a vida de atleta, mas não é atleta, né? Que dorme mal, se alimenta mal, quer treinar e treina todo dia. Às vezes acorda de madrugada, dorme mal e acorda de madrugada para ir treinar, para correr, enfim. E aí vai sobrecarregando mesmo. Muito, muito mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que eu também gosto de maratona, né? Hoje eu corro por prazer, né? Eu verifico assim que durante a corrida eu consigo resolver os meus problemas, até os problemas dos meus pacientes eu consigo resolver durante a corrida. Né? Que você está ali correndo, se você for fazer uma maratona, você vai fazer pelo menos 3 horas e meia, 4 horas. 3 horas pensando. 3 horas pensando em como resolver o problema dos outros. Ou os seus problemas, né? E hoje eu vejo a corrida como uma qualidade de vida. Né? Eu não ganho para isso. Né? Então, tem pessoas, né? Eu vejo os meus pacientes lá, a pessoa, ele não não ganha nada com isso, mas ela quer melhorar ali a sua característica de pace, né? Que diminuir o tempo da corrida, ela quer vencer aquele outro parceiro de corrida, fazer o tempo melhor que ele. Então, cara, a corrida mostra tanta coisa que você pode melhorar em si, até no outro, que
É só você correndo porque você vai entender. Vem correr, né? Vem correr, Vem correr que você exatamente. vai entender essa loucura. E hoje em dia... Tem correr, mas passa pela academia para ganhar. exato, vai fazer Passa treino pela de academia força. para treinar, para ganhar uma... Para fazer a coisa. Pra fazer a coisa certa, Quando né? é que você inaugurou a Health Center? Vamos voltar Então, aqui para esse lado. a Health Center, falar em inauguração, eu entrei na sociedade também, como o Alisson está aqui. Então, entendi. em um determinado momento, essa empresa tem 35 anos. o Nossa, CNPJ tem gente, 35 ela é uma das primeiras de Vitória, então. Então, Né? é uma das primeiras empresas. Eu entrei tem 28. Então, eu entrei na sociedade, depois um sócio saiu, eu entrei nessa sociedade, foi uma relação que tinha uma relação familiar mesmo nessa empresa, era uma empresa totalmente familiar. E ficou-se até o ano passado nessa relação familiar, enquanto, então, termina essa relação familiar, que já terminou essa sociedade, que era de uma relação familiar, e o Alisson, então, entra nessa sociedade, onde a gente conseguiu fechar. A gente vem conversando sobre o Alisson entrar na sociedade desde que entrou a pandemia. Olha, só foi chegando, ela ficou. A clínica foi crescendo. Então ele estava numa sala lá Atrás, lá né? atrás, Lá nos fundos. Lá no porão, tava lá no Pediu pra porão. Lá no porão, exato. Pediu para frente da academia, veio para a área nobre da academia e hoje é o sócio da academia. Então, assim, aí é uma história muito bonita, inclusive. E a gente comemorou isso, inclusive, né, nas redes sociais, quando foi feita essa sociedade, porque não é todo dia que você vê alguém que chega lá, como ele diz, eu cheguei como estagiário, montei a minha empresa, montei a minha empresa. E vamos dizer uma coisa assim, hoje ele tem um centro de fisioterapia, ficou o convite lá, para você ir lá conhecer, né? Com certeza. Passo por você o convite lá. Convite mesmo. Na verdade, o centro de fisioterapia, como negócio, é quase maior do que a academia hoje. É maior do que a academia, né? Tanto, como negócio, né? Até antes de eu vir para cá, para essa sala, eu estava saindo de uma outra sala que eu estava, e o Léo, que se trata com você lá de Cássio, aí eu falo assim, pô, vou ter que atender outra sala, você não sabe, tem alguma coisa para me indicar não, Léo, com o negócio? Por que você não vai lá pro Alisson? Vai lá ver. Só que, assim, aí essa sala aqui é da minha família, acabou ficando vazia. Quase que as nossas histórias se uniram aí através do Léo. Até um abração para ele, vê quase todos os nossos episódios. Então, quase a gente também fui para lá, mas, pô, parabéns mesmo. É uma trajetória muito bonita de se ouvir. Então, não é todo dia que você vê alguém que chega, começa e se torna o sócio da empresa ali. Então, baseado nessa sociedade, né, Alisson? A gente, então, contratou os profissionais aí e projetou a academia por um momento diferente que ela talvez tenha sido pensada no passado, mas que há muitos anos ela não estava mais nessa pegada. Porque quando você tem uma empresa já há tantos anos assim, ela vai acabando, vai envelhecendo, algumas coisas vão acontecendo, então a gente colocou um projeto para torná-la realmente nessa pegada que eu falei no início aí, ser a maior academia ali da Enseada do Suá, com bastante trabalho na área de musculação, nessa parte, bastante equipamento, então nós estamos trazendo vários equipamentos, já chegou alguns, tem mais chegando, estamos importando direto esses equipamentos, está uma fase, muito, e tem pensamos na estrutura, em iluminação, todo a gente já tem uma característica muito forte na Health Center para o atendimento. Como que a gente faz isso? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, tudo que a gente encontra nas academias tradicionais, nessas low cost, tudo pelo mercado aí, a gente pensou assim, o que a gente pode fazer aqui para que o cliente não sofra os motivos que as pessoas abandonam a academia, né? Então, as pessoas abandonam a academia por vários motivos, e um deles, o professor não me atende, ou só atende quem for os alunos de personal, ou eu só consigo treinar se eu tiver um personal, ou eu chego na academia, a academia está lotada, não tem lugar para me treinar, e aí não tem que ficar revezando máquina. Todas essas dores dos clientes que estão aí no mercado, que faz até abandonar a academia, a Health Center, a gente já resolveu isso lá dentro. Isso já está resolvido. Então, a gente tem um espaço para a pessoa treinar, não está disputando equipamento, a gente tem os professores treinados para trabalhar e atender o aluno. Você não precisa de um personal. Se você quer um personal, porque você quer ter alguém que te acompanha full time, ok, é uma outra proposta, mas se você quer treinar com assistência e ter o professor ali do seu lado, te ajudando, conduzindo, te motivando, cuidando do seu treino, na Health Center você tem isso. Que é eu costumo dizer assim, que é o diferencial. Você que passou pela Health Center, sabe, a gente trabalha muito nisso. Isso, independente do projeto, Bruna, a gente já tem isso, né? Você passou por lá, resolvido dentro da Health Center. E aí faltava um investimento na estrutura, equipamentos.
Temos Eu equipamentos... tô com a ideia da academia que sempre foi, né? Essa academia familiar e acolhedora, né? Eu já treinei lá com o Guarda Bruno algumas vezes, a gente sente isso, que é um ambiente realmente familiar. E agora vocês estão trazendo uma estrutura das grandes academias, né? Modernizando, né? equipamento de primeira. Então você vai unir as duas coisas que as pessoas mais essa gostam. Experiência né? em atendimento, essa experiência de você estar num ambiente, né? Como diz o Alisson, um ambiente instagramável, um ambiente que você... Sim, mas ao mesmo tempo acolhedor, né? Acolhedor e sem perder a essência que é da Health Center. Sim. Família, a turma ali da Enseada do Suá, as pessoas que estão ali. Ali você tem alguém fazendo hidroginástica, às vezes a criança... A gente tem aluno na sala de musculação que passou pela natação infantil, Olha aí, quando criança. É, Essa história vai continuar ali três, dentro, não tem como... Essa história faz parte da Health Center. E a gente está construindo esse modelo agora, que é isso aí. Está nas nossas redes sociais, quem quiser ver lá o projeto todo da Health Center, como vai. O Alisson, quando entrou na sociedade no ano passado, né, repetindo uma fala sua, ele falou assim, nós vamos trocar aqui todos os parafusos. Se tiver um parafuso, nós vamos trocar aqui. E nós estamos nessa jornada aí. Isso aí. Gradativamente trocando todos. Parafuso a parafuso, é isso aí, parabéns. E falando de atendimento, foi até um assunto do último podcast que a gente fez com o Pedro, né? Falando de como fazer a pessoa aderir à atividade física. Porque, assim, a informação hoje muitos têm, né? Muitas pessoas têm... É importante fazer exercício, é importante fazer musculação, é importante fazer qualquer atividade física. Mas, às vezes, a academia ainda assusta. O sedentário não sabe como é, e às vezes se intimida com determinados ambientes, porque não tem atendimento, ou porque, enfim, já chega e já tem um treino para matar, entre aspas, o sujeito lá, e não é assim. Leg day Então, isso acaba intimidando. Então, na verdade, o que tem que ser feito, né? Os profissionais também, como o Carlos falou, entender as dores daquele cliente, daquela pessoa que às vezes está vindo de um sedentarismo, que é difícil demais de tirar o sedentário de dentro de casa, a gente sabe que é difícil. E o pouco que você der para ele, o pouco estímulo que você der, ele vai se sentir bem. Mas tem que ser ali na dosagem. Então, é um profissional entender dessa necessidade, tanto a necessidade fisiológica como a necessidade como pessoa. São pessoas também. Então, você tratar, ter esse feeling. Isso faz toda a diferença. Eu acho que isso vai fazer com que ele adere mesmo ao exercício, à atividade física. Porque os benefícios são inúmeros. E ele vai conseguir sentir isso no primeiro mês. Sim. Nas 2, 3 primeiras semanas, se ele for bem conduzido, ele vai sentir e ele vai ficar. E ainda mais tendo um ambiente acolhedor, familiar, aí melhor ainda. Exato. Então É que a pessoa, quando vai fazer a escolha da academia, às vezes ela vai pelo preço, ou pela estrutura, ou pela propaganda que ela viu, e ela não, às vezes não está inserida nesse mercado, e não entende, a gente está inserido e sabe disso, que as academias são como qualquer outro negócio. Às vezes não está preparado para aquele cliente, né? Sim. Não é a proposta dela. Algumas academias estão ligadas aí a volume. Então, automaticamente, ela não tem serviço ali para abraçar as pessoas que estão começando, querendo começar uma atividade física. Não está preparado para isso. A proposta é outra, né? As low cost, exatamente, que estão no mercado aí, que cada dia abre mais uma, elas estão preparadas para volume, ela não está preparada para te receber lá, te acompanhar. Ela pode até te acompanhar no primeiro dia, mas depois você vai ter que se virar. Entendeu? E aí nem todo... ideia dela. E não está errado, está certo isso. A proposta dela, está tudo certo. É o que eu falo com o caso. A gente ali hoje está, em média, ali com uma quantidade de alunos. E eu falo com o Carlos, eu quero chegar ao teto ali, ter 1.000 alunos, está ótimo. Acabou, né? Não quero trabalhar com volume, eu quero qualidade do serviço, da atenção, entendeu? Para o aluno, ele estar satisfeito ali, ele ser acolhido. Perfeito. E principalmente não ter lesão ali devido à orientação dos professores. É isso que a gente quer. A gente não quer academia ali com 3.000 alunos. Não é o interesse nem da Health Center ter isso. Não é essa a ideia. Não é a proposta. Não é a proposta. Então, às vezes, você tem esse público, né, que está aí precisando de atividade física, entendendo a importância da atividade física e olhando para o mercado de fitness e olhando, às vezes olha para essas academias, né, com aquela vidraça, aquele monte de gente malhando lá dentro, todo mundo já acostumado a treinar, que o cara... Essa turma, às vezes, nessa academia, eu costumo dizer assim, se você abrir a academia e não colocar ninguém lá, o cara entra e treina e está tudo certo.
Porque aí o cara... Esse cara já vai, né? Esse já está pronto, esse cara já se resolve sozinho ali, ele faz. Mas tem um grupo muito grande aí, importante aí, das pessoas procuram atividade física, que precisa desse profissional de educação física para auxiliar, para motivar. Sim. Precisa por causa do conhecimento, que ele não tem conhecimento das máquinas, dos exercícios, como é que faz, não tem conhecimento ali da parte biomecânica ali, como é que ele vai se posicionar nas máquinas, precisa de alguém que auxilie a fazer isso. E as academias, às vezes, ligadas a volume, não é essa a proposta deles. A não ser que você contrate um personal. Se você pensar ainda mais, né? A gente pode ir além das pessoas que ainda nem treinam. Porque se a gente pegar hoje no Brasil, a gente tem 60% da nossa população é ainda sedentária, não treina nada. E dentro de academias, de espaços fechados, se eu não me engano, o Pedro trouxe a cidade, são 12% só da nossa população que treinam dentro de gyms. Isso para o Espírito Santo Vitória ainda, né? Nível Brasil. Brasil é menos ainda. Acho que é menos. De 8 a 12, eu acho que ele trouxe esse dado, né? Não me lembro o dado. Então, sim, é pouquíssimo se você pensar na magnitude que isso traz saúde. E aí eu fico pensando assim, aonde foi então que esse fio desencapou? Porque se a gente vem numa crescência da importância do treino de musculação para a saúde, por que ainda só, vamos botar 10%, vamos botar no meio, das pessoas ainda estão dentro das academias, né? Então... Será que para esse lado de low cost só fortão treina aqui que foi? Ou não? Como é que você vê esse novo mercado ainda mais pós-pandemia? Então, na verdade, assim, é um pouco da história do negócio, né? Nós ficamos ligados a um tempo lá atrás na casa de performance, né? Os musculosos, lá. Aí depois se entendeu e se escutava isso até nas Fitness Brasil, nas ISTs do Brasil, que nos congressos, né, de que nós estávamos ligados a entretenimento, né? Como se fosse entretenimento, diversão na academia, né? E que as pessoas estivessem buscando isso lá. Tudo bem, as pessoas buscam se relacionar, conversar com as pessoas, tem isso, né, como se fosse seu clube, mas aí a gente ficou meio perdido nessa proposta e esqueceu da proposta que a pandemia trouxe, e aí trouxe com dor, né? Trouxe na obrigação. Com sofrimento, né? Que é saúde. Aí todo mundo começou a falar sobre isso, então a gente meio que entrou na linha do trem agora está todo mundo seguindo aí, conversando, e a conversa é essa. Então eu acho que esse número pode melhorar muito, né? Então, quando a gente faz também comparação, a gente tem que lembrar que o nosso país tem uma questão de população economicamente ativa também, né? Que aí é uma outra discussão mais complexa, né? Vai além, né? Vai além quando a gente compara isso aí com outros mercados, Estados Unidos, outros mais assim, né? Mas também o erro da própria profissão, da própria coisa, em não se achar logo no início onde estava, né? Quem está há muito tempo nisso lembra, né? Era performance, aquele só de performance, aquele negócio teve muito tempo falando sobre entretenimento, que seria uma coisa como se fosse uma coisa divertida, né? Lembra aí das aulas da Body System, né? Ela tinha muito essa pegada, né? De ser uma coisa divertida, como se fosse não fosse uma aula. Parecia uma aula, não parecia uma aula. Show, assim. Era meio que show, né? Então, fazia assim, lançamento, né, das aulas. Então, isso ficou meio ali ali. E aí perdeu-se um tempo muito grande da comunicação, né? E quando a gente está fazendo exatamente isso, né? Errou a comunicação, deu errado. Aí hoje... E a pandemia acordou, né? A pandemia resetou e reestruturou isso aí. Né? Com várias coisas, né? Então... E eu acompanho de fora, né? Não sou proprietário de um espaço, mas o que eu vi também é como é que mudou o público, né, da academia. Antigamente você via mais, assim, jovens de, 16 a 45 anos. Hoje você vê um menino de 10 anos dentro de uma academia, ao senhor de 80 dentro da academia também. Será que você realmente acompanha isso? Você vê também essa mudança? Sim. Eles procuraram mais, principalmente a sala de musculação. Porque às vezes eles procuravam o pilates, o hidro. Hoje o treino de força está em evidência, né? Você precisa de músculo, você precisa de força. Ainda mais depois dos 50, 60 anos. Você vai precisar muito, né? Ficou clara essa informação, né? Que você precisa trabalhar a sua musculatura, precisa estar bem na sua musculatura. E aí você tá vendo lá, a gente vê vários lá, e a turma treina normal hoje em dia, né? Eles não tem mais aquele negócio de chegar lá, o cara às vezes está com 60, 70 anos, ele dentro da medida ali, se ele está retornando, a gente vê muito mais ele treinando, às vezes, um treino inicial, porque ele está iniciando agora, mas o cara que está treinando lá está treinando igual todo mundo.
um cara hoje de 60 anos é muito normal. diferente do Normal. anos atrás. Você até fez um post, lembra? Esse tempo atrás, eu lembro que tinha um post que saiu o seguinte, uma senhora de 40 anos é atropelada em São Paulo. Sim, Isso em 1940. Hoje você pegar uma mulher de 40 anos, ela tá aí treinando, correndo, fazendo maratona. 40 anos sou eu, gente. A senhora de 40 anos tá aqui Tá apresentando doido. podcast, né? E aí vamos Não embora. tem essa. Não, é que na verdade, a partir de 40 anos, a gente tem uma queda de massa muscular. Então, assim, o treino de força é fundamental. Aí, como o Alisson falou, conforme vai passando 50, 60, se você não faz, meu E amigo... demonstrou mais isso ainda depois da pandemia, né? Porque demonstrou na pandemia que quem tinha músculo conseguiu sobreviver mais, né? E teve menos complicações na parte no leito, no hospital. E as pessoas acima de... Já começa a partir de 40 anos, né? Se for gênero feminino, então, que é um fator de risco, piora mais ainda. Né? E se tiver outros fatores, como sedentarismo, obesidade, sobrepeso, mais ainda. Né? O homem, o gênero dele facilita, né? A gente, por ser um homem, facilita, a gente tem alguns ganhos, e o que favorece muito, né? E dificulta muito essa parte de processo aí do envelhecimento, a sarcopenia, que acontece na maioria das pessoas aí acima de 40, 50 anos, a perda progressiva da massa muscular. Sim. O cara perde massa muscular, ele começa a sentir dor, dá problemas ósseos degenerativos, dá artrose. O cara agora mesmo vai ter que fazer cirurgia porque começou a perder força muscular, dá atrito de osso, até levar uma prótese. Levou a prótese, aí leva para cadeira de roda, vai para o hospital e morre. Então é basicamente isso, é todo o processo. Então, a pandemia demonstrou muito esse quadro que fez a evolução aí desse processo de ganho de força muscular nessa recuperação aí, ainda mais dessas pessoas acima de 40, 50 anos. Né? Pois é, aí você vê, 50 anos, sarcopenia não dá. Não 50 dá. anos o cara tá muito novo. Muito O cara novo. não tem como. Não tem, gente, tem que contrair esse músculo, pelo amor de Deus. Não tem que fazer Exato. força. E uma outra coisa interessante, falando sobre a idade do exercício no processo de envelhecimento, né? Porque como a gente tem a medicina muito avançada, cuidando para que você viva muito mais, né? Você não vai morrer de qualquer doençazinha, qualquer coisa que você consegue resolver ali com a medicina, você vai viver muito mais independente disso. E aí todo esse processo de musculação, de construção de massa muscular, de exercício, essa educação ali, não só para o exercício, para a parte muscular física, mas também para a parte do estresse, essas coisas todas, mental ali, né? Para que você chegue aos 70, 80, 90 com qualidade de vida, né? Porque você vai chegar. Você viva, medicina né? te Não leva. sobreviva, né? Então você possa ter férias, carregar o netinho nas costas, viver a vida normal, né? Eu já tive na academia a proposta de um oitentão que chegou. O que você precisa? Não, eu tenho uma viagem com a minha família e vai o netinho e eu quero... Ele estava com dificuldade de pegar o netinho e levantar assim. Aí ele queria resolver isso, entendeu? Então, nós resolvemos isso para ele. Olha que proposta maravilhosa, né? Pois é. Tem uma propaganda disso, não sei se você já viu, de um avô que vai visitar o neto, 4 meses ele sabe que vai visitar o neto, muito né? bacana, Já vi. Aí ele muito começa bacana. a agachar e levantar um peso que ninguém sabe o que é, agachar e tem levantar isso, esse peso. E aí quando bonito ele demais. chega na casa do netinho, o netinho vem correndo atrás dele, ele pega e levanta o netinho, aí as pessoas entendem o motivo que ele estava fazendo aquele treino. Isso é muito gratificante, eu falo isso com a Bruna. Eu trabalho hoje muito com performance, hoje a maioria dos meus pacientes me procuram para performar mais, correr mais, nadar mais, ou ir melhor no triatlo. Só que às vezes os ganhos, quando são para esse lado de saúde da pessoa que conseguiu levantar de uma cama, que conseguiu, né? Agora eu já tive um caso de uma esposa me ligar e falar assim: Ângelo, muito obrigado, você salvou meu casamento. O meu marido é outra pessoa depois que emagreceu. Então, isso é muito gratificante, você enxergar isso, e a musculação e o ambiente saudável, ele é muito bom para levar até isso. Né? Exato. Se você parar para pensar, a atividade física, ela regula toda essa parte hormonal, né? Então, aquela pessoa sedentária, né, que está no seu âmbito familiar lá,
ele começa a fazer atividade física e começa a melhorar o relacionamento dele, ele encontra mais amigos, é o relacionamento na academia, são negócios dentro do setor de academia, né? Você vai verificar a parte cardiovascular dele melhor, ele começa a ter mais resistência, ele consegue subir e descer escada melhor, ele consegue correr uma maratona, né? Ou uma meia ou uma maratona. Sim. Então, tudo melhora devido à prática de atividade física. Então, não tem jeito. A relação sexual dele com a esposa melhora por causa da atividade física. Relação sexual, eu vi uma reportagem, até um médico falando, né, que tá ligado à mente, né? E tá ligado à sua musculatura, né? Total. Então, se você tiver com a mente tranquila e fechada e a atividade física te ajuda a estar bem nisso, sim, e a musculatura em dia ali assim, você está ali resolvido nessa parte, bem encaminhado nessa parte aí. A gente até fala que a atividade física, o exercício é como se fosse um hábito mestre, né? Primeiro você começa por ele e depois você vai puxando para os outros lados. Automaticamente você começa a se alimentar melhor, aí você começa a dormir melhor, aí você tem todo um por trás ali melhor, né? O que você falou, seus relacionamentos. Trabalho, enfim, rendimento, performance até no trabalho, né? O cara trabalha melhor. Você tá descansado, dormiu, você tem mais disposição, tem mais energia. Sim. Então. A gente estava elencando aqui também as coisas da mudança de comportamento, né? Que veio passando por o tempo. Também houve tem uma influência muito grande também da área médica hoje, né? Sim. Porque eu costumo dizer que que o médico hoje em dia, antes dele passar aquele receituário com o medicamento que você vai à farmácia, ele te pergunta, está fazendo atividade física? E a primeira receita é atividade física. E a gente sabe, quem está tanto tempo como eu estou nesse negócio, que não era assim antes, né? Não. Primeiro vinham os medicamentos, às vezes tinha até as restrições à atividade física. Então, foi o que o Alisson falou. Acho que a primeira providência do médico antigamente era falar, para de treinar. Para de fazer atividade física, e hoje a gente já sabe que a atividade física... Você trata com movimento. Trata, né? Até em lesão, hoje a gente fala... Lesão é o principal. Tratar em movimento, né? Hoje que exige de evidência científica para tratar a lesão é o movimento. Né? Controle de carga, amplitude, né? Aumento da resistência, tal, e etc., dentre outros fatores aí que está relacionado ao controle, à prática esportiva de aumento de carga e ganho de força muscular. Perfeito. E aí, de novo, com todos esses incentivos, né? Porque 12%, ou que seja 8% da população praticando atividade física, por que não a maioria ou porque pelo menos a metade, né? Porque tem esporte que você não precisa nem de ter financeiro, né? Você pode simplesmente executá-lo. Exatamente. Tanto que aquele dado, por exemplo, do corredor de 13 milhões de corredores, não são pessoas inscritas em nada, são 13 milhões de pessoas que correm, né? Se você está associado a grupo de corrida ou qualquer outra coisa, e é o que você falou, é simplesmente correr. Mas mesmo assim, eu enxergo outro dado que eu trouxe como assustador. Se você pensar que hoje ainda 60% é sedentário. Né? E cada dia a gente fala mais sobre isso aqui. Se você abrir no YouTube aqui, tem um monte de podcast sobre saúde, a gente fala sobre saúde, o Instagram só fala sobre saúde, e cada vez você vê a obesidade aumentando. E você vê o sedentarismo não saindo desse número. Eu fico sempre me perguntando, será onde está o erro de conexão? Porque se fala assim, não tem comunicação, não tem propaganda, não. Todos os meios fazem propaganda. Você não precisa fazer propaganda para atividade física. Não. Eu durante a pandemia, eu fiquei como presidente da Associação das Academias, né? Enquanto presidente da academia, a gente ficava discutindo exatamente isso, né? Como aumentar o número de pessoas para participar de atividade física, vamos fazer isso em conjunto, como é que a gente vai recuperar isso. E essa era uma discussão, né? Porque, na verdade, o nosso negócio automaticamente já tem a propaganda. Você vai ligar lá, tem vários programas de bem-estar, vários programas daquilo, propaganda direto falando, porque às vezes você não tem uma propaganda falando para você comer determinadas coisas, fazer determinadas coisas, ou fazer determinadas viagens, a não ser que aquela empresa de turismo pagou para o cara aquela propaganda. Mas o nosso não, já vem direto, né? E eu coloco ainda mais, assim, uma coisa que eu acho que ainda, tipo assim, que a academia levou até do nosso ramo nutricionista, por exemplo, porque o emagrecer foi para dentro da academia, e quem é profissional que trabalha com isso sabe que está muito mais voltado a uma dieta, ao emagrecimento, do que o exercício em si, mas mesmo assim essa conduta foi levada para a academia, e eu acho super legal, porque é levar mais gente para dentro da academia. Então eu acho que essa comunicação que talvez ainda está faltando chegar, e seu estilo de vida, sua permanência numa vida saudável, está aqui dentro.
Né? Né? Aí eu acho que eu costumo fazer, desenhar uma pirâmide assim que tem ali esses 12%, Aham. ou 8 a 8%, que 12. seja lá ali, Uhum. né? Praticando atividade física, depois ali no pedaço da pirâmide tem ali uns 20% de pessoas que Desse talvez não outdoor. se não que fariam atividade física, mas não se encontraram ainda, precisam se Entendi. organizar. Estão confusos nesse negócio. Eu fui naquela academia, mas ninguém me atende, então não é para mim. Ou passou na frente daquela, viu só aquela galera sarada, não me encontro ali porque eu não estou fazendo atividade física, ou estou acima do peso, não é isso, não encontrou o lugar certo ainda. E tem aquela base da pirâmide aí que a gente está falando que a maioria das pessoas sedentárias, que não fazem nada, que essas pessoas realmente estão lá jogadas na poltrona, não estão interessados nesse negócio, apesar de estão escutando, mas não estão. Mas não entrou, não Quer saber. Tá não escutando, mas não quer saber. Quantas pessoas você falou assim, vamos fazer atividade. Não, isso não é para mim não vou fazer esse troço não. Né? E aí, Pois é, mas aí que eu vejo a contrapartida. Então, a gente não está conseguindo comunicar porque treinar é viver mais. Porque mas dessas... tá claro, né? Mais do que a Viver pandemia mais escreveu, claro. Bem, melhor. Pois é, viver bem. melhor. Tô Viver, fazendo- não é sobreviver. é sobreviver. Né? Então Mas é o que eu porque digo. ele não enxerga lá na frente. Pois é, mas é isso que eu falo. A minha pergunta é viver o justamente essa. momento Onde a dele. gente está errando? Não, a gente não está errando. Por exemplo, quando eu estou treinando as consultoras de venda, eu digo para elas assim, olha só, vocês, quando conseguem convencer um aluno a fazer um plano anual e preencher lá, passar o cartão de crédito, pagar um plano anual na academia lá, sei lá, deu lá, vamos entrar em valores aqui, né? Sim, X. Pagou X lá na academia, você fez um negócio espetacular para aquela pessoa. Entendeu? Porque se você tivesse, talvez, em outros ramos de negócio vendendo, você não ia vender um negócio tão bom quanto você vendeu para ele. Então, tipo assim, use toda a sua capacidade de venda, toda a sua capacidade de persuasão para colocar esse cara na academia, porque se você conseguir Tá fazendo bem, né? fazer essa venda, né, não só nós ficamos ali com uma proposta financeira interessante para todos os dois lados, mas essa pessoa vai ganhar um negócio espetacular, que ele vai ganhar isso aí, tudo que eu estou falando. Sim. Saúde, bem-estar, melhorar o estresse. Não tem preço isso. Tudo, Né? né? Então, assim, é um negócio espetacular. Quando a Sensacional. pessoa decide isso, mas tem que decidir. Tem que querer, né? Tem que E querer. muitas vezes acontece, eu vejo até muito com ele, mas em relação à dieta, né? Principalmente o homem. O homem, ele é mais, né? Não vou fazer isso não, mais porque teimoso, tem mais tempo, bruto. a gente tem mais... E aí a mulher que É mais empurra. fácil A voltar. mulher que empurra, às vezes, pro exercício, às vezes para uma alimentação, é a mulher que tá ali. A mulher que se cuida um pouco mais, né? No Muito geral. mais. Lá no se consultório, previne. 80% Aí, das pacientes são mulheres, 20% são homens, tá? Talvez te diga até mais, talvez seja até 85%. A maioria, a grande maioria, a mulher, ela sente algo, ela já se Vai. precipita em marcar, trabalhar na prevenção. O homem só vai quando tá quase morrendo. O que é você vê? Que é importante, porque se a mulher vai no início ali, a cura dela, a recuperação é bem Tá mais quase fácil. trocando o joelho por uma prótese, aí ele vai lá. Exato. Tem que ser homem, É. não vai não, pô. Exato. Mas é difícil. Aí é assim em todos os ambientes, né? Na academia, na alimentação, enfim, em tudo. E a mudança de comportamento, ela gera tem que ter uma... Você ficar ali naquela briga da mente, né? Eu vou ficar no prazer ou vou fazer aquilo que tem que ser feito, né? Sair Eu da vou zona de desconforto. eu vou ficar brigando com o meu consciente e o meu inconsciente. Quem que vai mandar mais aqui nessa história toda? E eu acabo sendo pego ali pelo aquele momento Vai, A vai. atividade vai, física é igual abrir uma empresa, né? Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Senão, né? Eu quero melhorar o meu aspecto na minha atividade física. Eu corro 5 km, eu quero partir de agora, eu quero correr 10 km, 21, 42. Então você vai ter que investir nisso. Investir dinheiro, investir em qualidade de um bom tênis, investir num bom profissional. É a mesma coisa ampliar uma empresa. A gente está ampliando a empresa. Eu vou investir em tempo para olhar a obra, vou investir num arquiteto, vou investir em bons equipamentos, né, num piso e tal. É a mesma coisa a atividade física. A pessoa, primeiro, ela tem que querer, né, mudança de vida. Primeira coisa é isso. Depois disso, ela vai ter que ter tempo para
procurar um nutricionista, né? Procurar um profissional, né, para que fazer musculação e academia para trabalhar no preventivo para que ela não tenha lesão, senão ela vai ter que desembolsar algo a mais para um outro profissional cuidar daquela lesão. Então seria isso, né? A pessoa tem que tirar um tempo para ela se cuidar. E a maioria das pessoas talvez ela não queira, né? Não mexer com isso não. Tô bem aqui. Tô bem aqui. Tô bem aqui. Tô bem aqui no meu sofá, né? Então, Comendo a minha pipoca. Preciso de mudança. E legal que isso que você falou. Aí, às vezes, ela vai, ela entra, ela gosta e começa a fazer por prazer. Isso a gente vê muito. E leva a família toda. Tem pessoas que mudam o comportamento da família inteira. Muda a compra de supermercado. Aí muda o astral inteiro. Isso é muito bacana de ver. A pessoa que às vezes ia na academia, obrigada, 1, 2 vezes na semana, hoje vai, nossa, que sabe, vai com aquela frequência boa e sente falta quando não vai. Que isso acontece muito. Acontece muito. Quem praticou atividade física durante um período ali, ultrapassou ali os 90 dias ou 120, ficou ali um ano fazendo atividade física, ele tem esse histórico. Sim. De quanto foi todos a gente, quando o cara para por algum motivo, ele fica em casa e fica lá alguns anos ou algum tempo sem vir à academia, ele tem aquela história, você já ouviu vários deles, aquela história assim, nossa, quando eu estava fazendo, eu estava tão bem, não sei o que lá, estava tudo certo para mim, estava perdendo peso, não sei o que, e aí, por um motivo qualquer, alguma coisa na vida tirou a pessoa daquele rumo ali, aí ela tem que retornar para a atividade física. Quando a gente vê esse retornando, maravilha, retornou pelo menos, né? Mas às vezes é muito perigoso você ficar e não voltar, né? Mas esta lembrança, todos nós temos. Sim, todos nós temos que um dia você fez atividade física e foi muito bom. E foi uma fase muito boa. E você estava conseguindo... Eu, particularmente, a gente falou isso hoje, eu nunca me arrependi de ter ido. Eu só me arrependi de não ter ido. Né? Então, faltar um treino é doloroso. Agora, o levantar da cama, hoje a gente correu bem cedo. E depois que a gente acabou, a gente falou, cara, frio hoje, um friozinho, foi difícil sair da cama. Essa aqui saiu, parecia que tava saindo de casa pro Polo Norte. Tanto capote, depois foi tirando capote, tirou mais capote que correu. Aí eu falei exatamente ela isso. Falou essa frase e olha que assim, final. Que eu gosto, né? Mas é aquilo que a gente tá falando. Sair da zona de conforto. Pô, hoje a minha primeira aula foi 9 horas da manhã. Poderia ter dormido até às 8. Mas eu falei, não, eu vou acordar às 6h30 e vou correr de 7 às 8. Tá, nem foi tão cedo, tem um pessoal correndo 3h30 da manhã. Vitória já tem uma turma aí, 4 da manhã que tá disposto. Quando você acha que você é o cara, tem uma pessoa que tá acima de você. Se você tá às 5, tem gente que tá às 3. O meu cunhado fala isso. Meu cunhado fala assim, não tem uma hora no mundo que não tem alguém correndo no calçadão. Você pode passar lá de madrugada, tem um sujeito lá correndo, junto com o bebê que tá saindo do bar. Agora é pouco, né? O Edinho, que é ultramaratonista. E ele falou que ele teve que abrir uma turma 4h30 da manhã. Ele já tá palestrou junto no evento dele, um tempo atrás. 4h30 da manhã, tá com a tenda ali em Câmara. Eu falei, meu Deus, gente, tem gente lá. Eu falei, isso aí. Tem uma galera aí, o Egídio mesmo, né, também é o rei da cobertinha. O cara... E felizão, amarradão, o pessoal vai. Isso é o estilo de vida. Mas também o Edinho falou que você dorme 8 horas da noite. Não, tem que 8, ser. 9, tá dormindo. Então... senão não recupera, né? Ainda mais o Edinho, ultramaratonista, né? Ele precisa de sono, né? Se não tiver sono, alimentação boa... Eu queria até, a gente podia estar até nesse assunto. Tipo assim, eu vejo muitas pessoas falando hoje do recovery, da bota, do gelo. Né? O gelo, então, é uma grande discussão aí de quanto vale esse gelo e não gelo. Eu comecei a ler algumas coisas e a gente vai vendo, pô, será que é isso mesmo? Eu queria que você trouxesse essa visão mais técnica para nossos ouvintes. Então, o gelo... Para que é o gelo? O gelo é para diminuir a sensibilidade local, né? Ele vai diminuir a temperatura, diminuir os receptores locais que estão ali de dor quando você tem uma lesão, né? Então, ele combate a hipóxia primária, né? Para que não tenha as outras hipóxias, secundária, terciária, né? Quaternária. Então, quando você coloca o gelo, o objetivo dele é reduzir, controlar aquela inflamação que está ali. O gelo ele é bom para recuperar a parte muscular? Existem várias evidências mostrando que ele não afeta tanto nessa recuperação, né?
Porque talvez a recuperação seja melhor você vir com a liberação miofascial, muscular. Ou até que você sauna seria sauna, melhor, né? A água quente, que Água vai aumentar quente, o aporte o sanguíneo para vasodilatação. drenar aquele monte de eletrólitos, até aquele monte de radicais que ficou no músculo metabólitos após uma corrida. Então, a água quente, ela seria melhor do que a água gelada. Mas, em se tratando de corredor, você já entrou numa banheira gelada? Já. Cara, quando você está correndo e você está morrendo, ainda mais no final de prova, você entra dentro de uma banheira gelada, ela te dá aquele gás necessário, né? Talvez aquele choque térmico, né, que você tem ali, né? Eu acredito você que tá seja quente. muito até pelo que eu já li, é até pela temperatura central, né? Como se você diminuir a temperatura central, seu gasto calórico for menor, Exato. você vai voltar. Seus órgãos vão voltar a ter mais energia. Exato. Então, quando você entra dentro, você tá com a energia mais baixa ali e tá com o seu ritmo, a sua cadência muito mais baixa ali durante a corrida, você entra na banheira de gelo, que já aconteceu isso comigo, né? Quando eu fui correr uma ultramaratona, Vitória Anchieta, aquilo me deu um gás que me ajudou a eu permanecer e terminar a prova. Mas o gelo, ele serve mais para combater as hipóxia, diminuir a temperatura local, controlar o processo inflamatório para que aquela lesão ela não se torne, né, aquele processo inflamatório, ele não se torne mais grave. Ele diminui a velocidade pela vasoconstrição. Exato. É basicamente isso. Tá? Ele não tem, não, eu vou entrar no gelo, eu vou recuperar o músculo. É mito. Isso é mito. Tá? Não existe isso. Talvez você recupere mais com a banheira de quente, que você vai dar vasodilatador. Eu vi que o choque térmico talvez seja mais eficiente, né? Você sai do treino, faz o gelo, mas no pós para recuperação seria quente. Muito mais rápido, porque o gelo vai ser o calor vai ser um vasodilatador, então o seu organismo ele vai drenar isso mais rápido. É o que acontece com a botinha. Você coloca a botinha, o retorno venoso, né, para drenar e a recuperação muscular mais rápida. Tem alguns estudos até com a cafeína para recuperação por causa disso. Ela aumenta o retorno venoso, porque ela faz vasoconstrição ali, mas ela joga mais sangue, leva mais nutrientes, então faz essa recuperação também um pouco mais acelerada com o uso de cafeína, e aí tá até a soma, né? Cafeína mais bota e mais água quente pode ter somando ali o poder de recuperação. Mas eu queria chegar ao ponto, algum desses é superior ao sono? Nenhum. Nenhum, não se compara. O sono, ele é reparador, né? Então, é assim, entre ir na banheira de gelo, no calor, na fisioterapia, para fazer massagem, não do exercício, para fazer massagem e dormir. Durma melhor, durma bem, né? Tenha uma boa qualidade do sono, que você vai recuperar, vai ser mais válido do que você fazer uma banheira de gelo, uma banheira de calor. Tá muito mais válido. Não tirando o valor de tudo isso, né? Mas só colocando isso o sono entre escolhas, né? É isso aí, ele seria o ouro e aí o resto vem depois disso aí. Porque, na verdade, acho que as pessoas não têm a consciência de quão importante que é o sono. Acha que... O quão reparador é o sono, né? Então, E a gente vê isso para tudo, ou seja, a gente está falando de recuperação muscular, mas é importante para o emagrecimento, para a hipertrofia, para a qualidade de vida e saúde no geral. Exato. Regulação hormonal, enfim. Principalmente do cortisol, né? Tudo. Cortisol, principalmente. Né? Então, um dia mais tranquilo, não tão irritado, não estressado. Até a gente tava conversando ali, né? Quando a gente tá gripado, não é melhor que dar aquela dormidinha que, né? Volta logo também. Seu corpo precisa recuperar quando você tá gripado. Você tá debilitado. Então, você tem que descansar. Seu corpo tem que descansar. As pessoas têm que entender que não, eu vou dormir, eu vou recuperar a minha lesão. Não é desse jeito, né? O Alisson lá falou que é só dormir que o meu menino não deu operar o menino. Tem que tomar cuidado com isso. Eu não quero nem trabalhar mais. Se eu dormir, eu não preciso ir na academia, que eu vou emagrecer, não fazer só esse pedacinho do corte. São só 8 horas lá. A gente precisa fazer as outras, né? Parte daqui é bem interessante. Na verdade, você tem que dormir para fazer as outras coisas muito bem. Muito bem, exatamente. Isso funciona. As 16 horas que sobram ainda, a gente tem que fazer o por onde para poder dormir. Senão realmente não tem nada disso. Até os hormônios da fome e saciedade, né? Não, tudo, toda a regulação. Nosso ciclo circadiano, né, que é todo esse relógio biológico que o nosso corpo funciona, ele funciona por isso, despertar e acordar. Sim. A gente tem que lembrar que a gente evoluiu pra caramba, mas a gente não deixou de ser aquele ser que morava na caverna. Né? E a gente veio desde lá, o que é? O sol traz
efeitos no nosso corpo, e quando a luz natural acaba, a gente tem essa luz hoje que deu um pouco essa acelerada, mas a gente ainda é aquele ser que vive de forma circadiana. A gente vai secretando hormônios de acordo com o horário dos nossos dias, com os reflexos que a gente tem. E como você falou em secretando hormônios, a gente levando em consideração aquele questionamento de dor ainda, Sim. né? Lá no início. Quando você apresenta dor, a dor ela está no sistema nervoso central, né? Ela é algo que o seu organismo, o sistema nervoso entendeu assim, eu tenho algo lesional, então eu vou abrir o portão de dor aqui, que vai disparar algo... Tá com alarme. O alarme que transmite a dor. E o sono reparador, ele vai controlar justamente essas taxas hormonais para que você diminua o estresse, controle o cortisol, né? Fique menos agitado. Tudo isso transmite o quê? Menos estresse, menos tensão. Tudo isso favorece ao desligamento dessa via sensitiva de dor no sistema nervoso central. A gente costuma dizer, a dor está no cérebro. E a partir de um mês, então, essa dor ela acaba se tornando crônica. E isso necessita mais ainda de tentar a gente inibir através de várias vias, né? Através de várias formas, principalmente a atividade física é uma das formas, e o sono é uma forma de tentar você desligar essa via de dor, né? Para que esse paciente ele tem uma melhora dessa qualidade de vida, tal, e etc. Eu acho que a comprovação disso é tão clara, né? Que a gente tem relatos de pessoas amputadas que sente o pé doendo, que teve aquele pé doendo amputado. Né? Então a dor não está no pé, o pé não existe mais e está na cabeça dele que aquele pé dói. Então é realmente muito neural ali. Muito neural mesmo. Multifatorial. Será que é possível? Agora olha viagem. Não, você ali, com todo um trabalho mental que tem que ter, né? Você zerar essa dor num trabalho mental, assim. Existe, se você for verificar aí, né, até atletas de alto rendimento, eles têm acompanhamentos com psicólogo para que você tenha, né, essas características de melhora da performance. Com certeza, imagina só, esses atletas aí têm lesão de joelho, estão toda hora sendo aplicado aí substâncias corticoides, etc., para que esse cara, esse atleta, ele volte até o rendimento dele. Então, com certeza, você pode ter certeza que consegue zerar, sim, sem medicamento, com o controle, né? A pessoa de... talvez não vai tratar a lesão com a cabeça, né? Não vai ser tratado, mas suportar a dor, eu acho que isso aí Existem também outros procedimentos, como existe um aparelho chamado eletroestimulação transcranial, que ele emite ondas eletromagnéticas no cérebro e você consegue, através disso, inibir esse portão da dor para que o paciente possa evoluir através de exercícios, né? Lembrando que o exercício é o principal remédio para que você consiga cortar esse portão da dor. Mas existem outros artifícios, principalmente esse aparelho de eletroestimulação transcranial que consegue inibir esse quadro de dor. Eu estava até a nossa próxima convidada, a Isabela Shen. Sim, eu sei. Somos atletas. Sou atleta. Ela é a nossa próxima convidada aqui. Ela e a Dani Abad também, que a Dani está indo para Kona, a Isa também já correu alguns mundiais de triatlo, né? Então, e eu estava conversando um dia com ela de um amigo nosso que tinha abandonado uma prova, e ela falou assim, eu já conversei com ele, ele não suporta dor. E quem faz longa distância, se não suporta a dor, você não vai fazer, porque pensa numa maratona, você falou, você vai estar ali 4 horas. E em vários momentos você vai sentir dor. Gente, é uma característica, acho que, do atleta de ponta, ele conseguir trabalhar isso melhor do que outras pessoas. A cabeça ali suportar aquilo, né? É isso aí. Porque vai ter, não vai ter jeito. Vai ter, não tem jeito, não. Um atleta que ele corre ali 42 quilômetros, pode conversar com qualquer um. Sim. Existe vídeo no YouTube até do aquele corredor que fez 2 horas, como é o Kipchoge. Existe vídeo que ele, logo após ele terminar uma maratona, ele vai descer do ônibus, ele não consegue descer do ônibus porque dor muscular, dor tardia, né? Então não tem jeito. O atleta de alto rendimento, ele vai ter que... Até o atleta sem ser de alto rendimento, né? O amador... o recreativo, o amador... ele vai ter que conviver um pouquinho ali com quem vai fazer longa distância, ou até... a gente fala de longa distância, mas
Tem pessoas que estão iniciando 5 km, Sim. é uma distância para quê? Não, pra quem não correu nem 500 metros, Nunca 5 é O primeiro maratona, falo 5 sempre quilômetros, isso. no outro dia vai descer as Vai escadas descer a todas. escada, Dificuldade. vai apresentar um quadro de dor, e aquela dor não quer dizer que é uma lesão. Sim, é simplesmente uma dor. Né? Uma dor. Processo de adaptação. Aí Processo também. de adaptação. Bacana. E interessante também que a gente sempre fala isso, né? O músculo, ele se adapta mais rápido do que tendão, ligamento, articulação, né? Então, por isso a importância de um acompanhamento. Exato, né? O tendão, né? Você levando em consideração o tendão, as pessoas acham que quando eles apresentam algum quadro de tendinopatia, né? Que hoje o quadro se chama, né? A nomenclatura é tendinopatia. Porque antigamente era chamado tendinite, né? E o tendão, entre aspas, ele não inflama, né? Ele pode apresentar uma bainha sinovial mais elevada ali, com a sinovite, né? E o que apresenta no tendão é um processo degenerativo. Por isso, a nomenclatura tendinopatia. E esse paciente, né? Esse corredor, esse atleta, logo quando ele apresenta a demanda muito maior do que a capacidade do tendão de suportar essa carga, esse tendão ele provoca, né, uma alteração reativa, né, não de desordem das fibras do tendão, e sim uma dor sensitiva, né, relatando o seguinte, mostrando, ó, você sobrecarregou, eu tô aqui, eu tô doendo. Mas se você entra com algum exame de imagem, você vai ver que esse tendão, a parte estrutural dele ainda não desorganizou nem nada. Aí esse atleta, ele só dá um sinal, ele apresenta dor, né? Aí esse atleta, ele não faz musculação, a maioria das vezes não tem acompanhamento com nenhum profissional, nenhum tipo de profissional, nutricionista, corre por educador conta dele, físico, ele não faz assessoria de corrida, por isso que eu acho importante quem corre fazer parte, né, fazer um acompanhamento com um assessor de corrida, que ele vai poder te instruir melhor, né? Passar uma carga de treino, né? E esse tendão, a maioria das pessoas trata com o quê? Repouso e gelo. Aí você vai falar com o paciente bem assim, você tem que fazer exercício. Ele fala assim, mas cara, tá doendo. Mas o tendão, ele só melhora com carga. E o que acontece com a maioria das pessoas que apresentam dor no tendão? Vai lá na fisioterapia, quer ficar deitadinho lá. Massagem. Não, faz massagem aí. Massagem. Não, quero subir não, quero fazer academia não. Eu não vou fazer exercício não. Para que vai fazer exercício? Não, já estou melhorando, para que eu vou fazer exercício? E talvez... Não, o que mais acontece é isso, né? Nos consultórios de fisioterapia. Aí você tem que convencer aquele paciente, né, que ele está fazendo um tratamento que o tendão ele necessita de uma carga progressiva, e se você for verificar, um tendão melhora com o quê? 8, 12, 16 semanas. Aí ele vai na fisioterapia, ele faz 1, 2 sessões, eu não melhorei. Aí ele vai no médico, aí o médico fala, não, para. A maioria. A grande maioria fala isso. Não falando mal da medicina nem nada. Já tem, né? Claro que hoje tem vários médicos aí que já estão por dentro do que existe de evidência. Aí o médico, ó, vamos intensificar os exercícios na academia, que ele necessita de intensificar esse quadro de exercício específico para aquele tendão suportar a carga. Eu peço ao paciente, quando ele tem um quadro crônico de tendinopatia de Aquiles, né, do tendão de Aquiles, eu falo com ele assim, faz 30 panturrilha aí com uma perna só. A maioria das vezes o cara, ele corre uma maratona, ele consegue correr uma maratona, mas não consegue fazer 30 flexão plantar. Levantar o próprio peso. O próprio peso não consegue. Aí, ó, tô te explicando aí que você não tá com, você tá com a lesão e é por falta de força muscular. Ah, não, mas eu faço academia, não sei. Não, então faz muito porcamente, né? Ou não tem nenhuma assessoria, nenhum acompanhamento. Por isso, do profissional, eu defendo o profissional de educação física por causa disso, né? Do profissional de educação física, do fisioterapeuta, de estar ali assistindo, acompanhando a esse atleta, né, de alto rendimento ou de baixo rendimento, né, amador, para que ele saia desse processo, né? Aí, depois que desorganizar a lesão, existem relatos na literatura desse tendão demorar até 2 anos para se recuperar, né? Então, a grande maioria prefere e opta até para cirurgia, né? Então, o tendão ele é dessa forma, é os tenócitos. Aí você começa a dar uma carga nele, ele aumenta um pouquinho de volume, né? Que pode ser até uma sinovite. Ou ficar na mesma conformação, aí você faz um exame de imagem, não tem nada não.
Por quê? Porque é aquela fase inicial. Eu aumentei a sobrecarga, gerou dor, mas não gerou alteração da estrutura do tendão, né? Ah, vou persistir. Aí o tendão vai e desorganiza. Aí é uma merda. A bagunça. Nossa. Aí foi pro saco. Aí se aplicar um corticoide, então, ih, meu Deus do céu. Geralmente é o que Aí é triste. Aí, possivelmente, esse paciente vai até para cirurgia, né? Porque, Gente, olha que coisa, né? O negócio parecia simples. né, que a grande maioria das lesões de tendão, elas seriam fáceis de tratar se tivesse uma boa orientação dentro de uma sala de musculação ou por um profissional de educação física, até numa tenda, por isso que eu falo da assessoria, sim. né? Uma boa orientação, a maioria se resolveria. Mas o conhecimento, assim, fora do conhecimento técnico, igual você está falando aí, Alisson, é que ele tem que estar doendo, ele tem que parar. Tem que parar. Não, é o normal. Para a maioria das outras coisas. Histórico era caso assim, né? Antigamente tudo mas certo, esse conhecimento está meio na população ainda, né? Então as pessoas param. E você tem que fazer o contrário, tem que ir para a academia e encontrar um profissional que entenda como você vai tratar e fazer o tratamento. Sem contar que muita gente ainda é repouso, gel e anti-inflamatório, que não serve pra nada. Se não inflama, né? Não serve pra nada, entendeu? Ele até atrapalha porque a maioria dos anti-inflamatórios são analgésicos, então ele inibe um pouco a dor. Aí o cara acha assim, pô, tô bem, eu vou fazer correr mais. Vou fazer. Aí faz já tô inscrito naquela errada, corrida, né? Porque a gente tá falando, tem que tratar em movimento. O cara fala, então vou continuar correndo e vou tratar. Não é isso? Tô bem, vou me inscrever naquela corrida. E lá vai ele. É um tipo de movimento que vai tratar sua lesão. Não é continuar fazendo o que você estava fazendo para ter a lesão, né? Exato. Se você pegar algum corredor que tá com um tendão de Aquiles bem dolorido, pede ele para fazer 30, unilateral. Te garanto, não faz. Não faz. Inibe, é bem inibido e a parte muscular ali, principalmente panturrilha e solear, é bem fraca. Aí você fala, o cara tá com dor e consegue correr uma maratona. Sim. Mas o músculo não funciona direito, vai inflamar, vai degenerar mais ainda. Né? E quando que é caso de rompimento, você já viu algum rompimento? Já. O tendão de Aquiles, assim, é forte, né? É um tendão muito forte. É um tendão forte, mas ele desorganizado, ele é uma bomba na nossa mão. O que acontece? Um paciente, quando tem um tendão desorganizado, ele é altamente... altíssima chance de romper durante a execução de exercício, né? É assim, quando ele está bem inchado, se você colocar uma carga a mais, ele pode romper, né? Então, não queira ver um tendão rompendo, que é muito feio e é triste, né? E o que acontece com a maioria desses tendões é que você necessita de colocar carga progressiva, mas você já tem que orientar o aluno ou o paciente que esse tendão, como eu te falei, existem casos na literatura que demora até 2 anos para ele desinflamar, né? Que você vai ter que colocar a carga progressiva, né? E lá na fisioterapia e dentro da academia, a gente orienta a trabalhar também a musculatura sinérgica, né? Então, quando está em cadeia fechada, o glúteo ajuda a panturrilha a estender o joelho, né? Então, quem está em cadeia fechada. Então, a gente ativa essas outras musculaturas adjacentes, né? Então, trabalha muito bumbum, trabalha muito quadríceps, né? Para ajudar a panturrilha. Mas o foco é na panturrilha. Se você... trabalha muito solear também, né? Então, se você não colocar uma carga progressiva, esse tendão, ele não melhora. Aí você começa... quando você vai propor um plano de tratamento a esse paciente, você tem que falar em meses, não em sessões. E o paciente, ele entende, quantas sessões eu vou estar bem? Ele entende isso. Ele já chega querendo ir embora, né? Quantas sessões eu estou bem? E se você faz ainda, que a maioria das vezes acontece, você vai fazer 10 sessões. Ele acredita que na 10ª sessão ele vai estar podendo correr. O meu tratamento é esse, né? 10 sessões eu estou de alta, né? Número mágico. Lembrando que o tendão recupera entre 8, 12 a 16 semanas. Existe até várias publicações sobre... tratamento de tendão que é chamado Heavies ou Resistance Training. É o melhor tratamento para tendão. É um trabalho de carga progressiva que você faz com acompanhamento, né, de um profissional ou até sozinho. Que você vai colocando carga progressiva, você começa com 12 repetições, né, com uma carga, seria mais ou menos 70% de 1 RM.
né? Um RM, só para o pessoal que Porque não está tá com a entendendo, gente, né? só Um RM, se você tenta colocar uma carga, E faz uma repetição. mais ou menos uma repetição a carga máxima. Peso máximo. Aí você tira 70% dessa carga e você vai trabalhar esses exercícios. E existem um programa de exercícios específicos, né? Que em se tratando de tendinopatia. Então, você começa com 12 repetições, aí você conseguiu executar ali com 70% da carga. Aí não está sentindo dor, você abaixa o número de repetição e aumenta a carga. 10 repetições. Chama de pirâmide. Pirâmide, exatamente. Aí não está sentindo mais dor, aumenta a carga, 70% de novo, abaixa o número de repetições para 8, até chegar a 6 com carga máxima. E a gente espera que o paciente, quando ele está, o aluno, ele está fazendo 6 repetições com carga máxima, ele não esteja sentindo mais dor. Né? Que ele procura, a maioria das vezes, a gente com o problema de dor. E essa desorganização, a gente passa para o paciente, né? Eu tô vendo lá o ultrassom. O cara tá com tendão, o paciente tá com aquele tendão bem espesso, né? Bem degenerado, né? Grosso. Aí ele começa a fazer, aí ele fala para mim bem assim, Alisson, vou fazer uma outra ressonância para ver como é que tá, né? Que ele fez e começa a sentir a melhora da dor. Entre mais ou menos 6 a 8 semanas, o tendão, a morfologia dele vai estar a mesma coisa, mas a dor vai estar diminuindo e ele vai ter conseguido controlar mais carga e aumentar a carga. Você só consegue verificar a alteração morfológica do tendão lá entre 10, 12 semanas, se bobear até 16 semanas. Né? Então, essa é a explicação que a gente tenta dar para o aluno e para o paciente, porque o tendão é um bicho chato de tratar e difícil. Tá? É difícil. Dá trabalho. Tá? Dá trabalho. E, além de contar o risco, quando ele está bem inchado. Né? Risco de sair do carro, romper, descer um degrau, romper, tá na academia, romper, tá na fisioterapia, romper. É muito difícil. E deve ser uma dor horrorosa. É uma dor. Aí tá ele lá, às vezes na academia, não, rompeu do nada. Do nada. Do nada. Agora já tá ali, Já tá ali, já. Que acontece. Acontece como acontece. Isso acontece assim, trazendo para musculação, a gente já viu relatos e vídeos, enfim, pessoas que treinam com altas cargas, principalmente que usam anabolizantes, porque a musculatura aguenta, né? A musculatura você tá forte, você tá aguentando, mas o tendão não aguenta. Então você tem rompimento peitoral, bíceps. E ele não acompanha, né? Porque ele não sabe estímulos ao anabolismo, né? Exato. O músculo cresce, a força aumenta, mas o tendão é o mesmo ali, o mesmo. Como é difícil. Não, o tendão é uma das patologias difíceis de tratar. Qual é a maior lesão que você... Hoje na clínica, disparado é lombar. Lombar. Lombar é disparado, dor na lombar. E tem também muito... Joelho e lombar, mas eu acho que o lombar é disparado. Pra frente, né? Então, se a gente for verificar aí a maioria das queixas de lombares, e principalmente hérnia de disco, né? Que o pessoal fica preocupado, a hérnia de disco. A dor lombar não quer dizer que você tem uma dor lombar, você tem hérnia de disco, né? E as hérnias de disco, quando são hérnias de disco, a maioria das vezes ela se recupera entre 2, 4, estourando 6 meses, né? Agora, a dor lombar pode ser de várias causas, né? Então, dor lombar é muito difícil. Quando se trata crônico ainda, nossa! E as pessoas acham que a dor lombar é devido à fraqueza muscular. E existem vários artigos mostrando que a dor lombar é devido a uma hiperexcitação do aumento de ativação muscular. Né? Então, você não tem... eu tô com a lombar fraca. Não, você não tá com a lombar fraca. O paciente ele acha que ele tem dor lombar, a lombar tá fraca, não tá fraca. Né? Então, existem várias causas que se a gente for conversar, a gente vai abrir um leque bem grande. Mas disparado dor lombar. E queixas, principalmente de hérnia de disco. Mas quando é hérnia de disco, a maioria das vezes se recupera entre 2, 4 a 6 meses. A grande dificuldade é a dor lombar crônica, que os principais tratamentos são alongamento, fortalecimento, acupuntura e atividade aeróbica.
São os principais tratamentos para dor lombar crônica. Atividade aeróbica, às vezes, para promover maior circulação sanguínea. Exato, até para inibir, né, a atividade aeróbica, né, várias liberações de várias substâncias, né, isso acaba radicais, né, então isso acaba inibindo, fechando aquele portãozinho, lembra? Da dor. Desconectando aquele portão da dor no sistema nervoso central, tá? Legal. Será, de repente, também, acredito que mais em mulher, a dor lombar, ou não tem nada a ver? Não, tanto em Acho mulher... que é porque eu tenho mais na mulher, que mais as mulheres reclamam. A mulher ela tem mais propensão à lesão, né? Mas exato. não quer dizer que... A mulher eu pensei, de repente, por conta da curvatura ali do glúteo, ser um pouco mais... Mas não necessariamente por você ter a curvatura, você vai ter mais ele falou, não é muscular. Né? Não é muscular. E a maioria das pessoas acham que devido à dor lombar, você tem fraqueza muscular. Não, você tem uma hiperexcitação. Se bobear, o músculo está até trabalhando mais. Demais. Tem que alongar. Então a dor crônica, o melhor tratamento, dor crônica, alongamento, acupuntura, atividade física e atividade aeróbica. São os melhores tratamentos para dor crônica. Tá? Em se tratando de dor aguda, não. Dor aguda existem vários outros fatores, recursos, né? Equipamentos que ajudam também, né? Nessa parte. Exercícios também de mobilidade. Existem exercícios para hérnia de disco, o Mackenzie, né? Que são exercícios que você tenta fazer contra o movimento, favorecer contra o movimento de saída do disco. Né? Então, você vai passar esses exercícios para esse paciente, né? Para que ele possa recuperar essa mobilidade, diminuir, melhorar a capacidade funcional e melhorar a dor dele. Né? E existem outros tipos de tratamento também. Perfeito. Vamos voltar um pouco pro business agora, pro Carlos voltar pro negócio aí, que a gente tá aqui. Eu ia fazer minha última pergunta. Eu queria saber sobre também. o tênis de placa, mas a gente pode deixar mais pra frente. Três com visão técnica e alguém na área de administração. Estou aqui só balançando cabeça. É isso, eu acho que é isso. Vou concordar com o meu sócio aqui. Tá tudo certo. Bom demais. Eu queria que vamos falar um pouco mais da academia, né? Porque eu acho interessante a gente trazer isso também. Eu acho que bem legal a gente ter mais uma academia de alto nível, vamos colocar assim. Eu queria que vocês trouxessem essa ideia que vocês não estão trazendo. A gente já falou muito no início, mas eu queria que você deixasse ela mais específica, assim, que realmente... Qual vai ser a grande mudança? O que o público esperar da nova Health Center, se a gente pode chamar assim, né? Não, na verdade, a mudança, na verdade, como eu disse, assim, o que é mais importante na academia é uma coisa que a gente já trabalha há anos na Health Center e isso a gente vai manter e é o que a gente... é a capacidade que tem a equipe, né? A capacidade que a gente que está na gestão da academia de entender as necessidades do cliente e provocar aquilo dentro da academia. Então, naquela minha fala que eu disse, né? Eu entendo exatamente tantos anos nesse mercado e todos os congressos, tudo mais que eu já participei, então eu entendo exatamente o que faz um cliente, às vezes, chegar lá na sala de quem está gerenciando, de quem está coordenando para fazer uma reclamação. Pegando tudo isso, a gente foi resolvendo esses problemas todos. Então, todos esses problemas estão resolvidos. Então, eu que gerencio o Health Center hoje, estou na linha de frente, né? O Alisson está lá na clínica dele, está ali. Algumas vezes alguém chega nele lá, mas a gente não vai... O caso é o de frente mesmo. Você está ali há 8 meses ali na academia, mas está ali há 20 anos, né? Sim. Mas se a gente for... Você vai ver que você não vai ter um cliente entrando na sua sala, lá na sua clínica ou lá na minha sala, para reclamar do atendimento. Sim. Porque nós, com esse tempo, nós aprendemos isso, o que o cliente reclama, e a gente resolveu isso com atendimento, com o sistema de atendimento. Então, ali funciona, está todo mundo treinado, a gente se reúne vários sábados por ano para treinar aquilo ali, para ficar claro aquilo ali, como é que funciona. Isso já é uma coisa internalizada na equipe. Se você colocar um professor novo na equipe e ele não fizer daquele jeito, a própria equipe expulga aquele cara dali. Ele não aguenta. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Então, se o cara não estiver jogando da forma que então isso aí funciona muito bem na Health Center hoje. Então, assim, eu estou ali, a minha sala está com a porta aberta, eu não tenho ninguém entrando na minha sala, o cara pode entrar lá para falar comigo sobre o plano, que ele queria um plano diferente, uma proposta diferente,
que trancasse diferente, alguma coisa nessa linha aí. Mas reclamar que o professor não deu atenção, que o professor não estava ali, que ele não foi orientado, isso a gente não tem. Então, isso foi resolvido. Que é uma reclamação que tem demais. Quem roda em academia sabe que tem demais. Toda hora né? tem. Isso aí tinha demais. E isso... e como que, assim, contando um pouquinho de história, como é que isso aconteceu? Como é que a gente encontrou isso? Primeiro que a Health Center, no passado, acompanhou uma franquia muito grande de um programa de atendimento mesmo, inclusive não era nem brasileiro, né? Então uma grande rede trouxe isso. Eu te falei que eu conheci o dono lá na Austrália, fui atrás do cara lá. Então a gente, Paul Brown. Então a gente acompanhou uma franquia muito grande. Então nós aprendemos muita coisa ali com aquele franqueador ali que tinha com aquele conhecimento dele. Hoje a gente não segue mais essa franquia, mas o conhecimento ficou dentro da academia, o sistema de atendimento nosso, ainda nós já chamamos a mesma coisa ainda, P1, P2, são os nossos... O processo é o mesmo. Como que a gente conversa com o cliente, né? Como é que a gente começa a conversa com ele. Todo esse conhecimento foi implantado dentro da academia e continua até hoje ainda. Só que a gente implantou isso para a fase inicial dos 45 dias do aluno, né? A preocupação desse sistema era muito com a fase dos 45 dias, que é aquele dia que você chega e se você passar dos 45 dias, aquilo ali é para você. Né? Na academia, então, esse negócio é para mim, então eu vou seguir em frente. Só que depois dos 45 dias, a gente ainda continuava com os erros das academias tradicionais. O aluno ficava perdido lá, ninguém motivava, não acompanhava, e eu se sentia sozinho e acabava abandonando a academia ou a equipe. Então, eu me lembro que um dia, eu rodando pela academia, eu observei uma coisa que todos nós sabemos. Você chega na sala de ginástica, né, você deu muita aula de ginástica na vida, o professor está lá, junto com o aluno, na bike pedalando, na aula de localizada, ajudando, colocando a cadeireira, ajudando lá, vai, 1, 2, 3, e música, e preparou a aula e tudo mais. Você vai na piscina, você vai encontrar o professor de hidroginástica também lá, contando a aula, fazendo no Pilates, o cara colocando a mão, né? Os trabalhos de personal, ainda muito mais ainda, né? E o professor de sala de musculação, qual que é o histórico do professor de sala de musculação? O cara fortão, paradão na sala, olhando, montando treino. O que foi preciso para mudar isso? Tirar esse professor paradão e fazer e torná-lo... Cara, se você é um treinador, você treina, você vai fazer igual o professor de personal faz. Só que você não é full time do cara, porque você não está exclusivo de 1 hora para ele. Você está olhando a sala como um todo. Mas você vai entregar um minuto daquilo que você, como... No início eu conversava assim, é igual como você faz com o seu aluno de personal. Ou se estivesse falando com alguém que nem tivesse personal ainda, qual que você fala como você gostaria que você atendesse seu personal? Faça aquele minuto, faça aquela série, entendeu? E aí sai um negócio que o cara acompanha pelo menos uma série, um exercício normalmente tem 2 ou 3 séries ali, 3, 4 séries, acompanha pelo menos 1 ou 2 séries dali, do começo ao fim, contando igual o personal conta, entendeu? Se posicionando igual o personal conta e dê alguma informação para ele ali daquilo que está acontecendo, corrigindo, e aí vai para o próximo, para o próximo, para o próximo. Mais intimista. E aí deixou de ser aquele cara que fica em pé. Porque, na verdade, não está errado os professores. Eu falo assim, é porque se você não tiver alguém que diz que a turma tem que fazer, a turma vai fazer. Sim, o que sempre foi feito. Mas e pior, no mercado ainda tem gestores que diz que é para ele ficar em pé, olhando a sala funcionar. Porque se ele for atender 1 por 1, ele não vai ter conta, não vai dar conta. Ele não vai olhar a sala toda, ele não vai estar à disposição daqueles pedidos. Mas aí entra aquele negócio, volume, não qualidade. Teve até uma polêmica recente, né? Um grande influenciador chamou o professor de sala de passivo. Né? Então, isso aí gerou uma grande polêmica. Ele, professor de academia não está ali para te atender, ele é um cara passivo, ele está ali para evitar problemas, né? E eu vejo também de totalmente forma. O cara está ali para te orientar, para prezar a saúde e deixar que as pessoas ali treinem, né? Então, se criou-se um modelo que é muito mais do que só chegar... Porque aí quando você pega um pouquinho melhor em alguma academia que tem um pouco mais de cuidado com isso, o gestor diz o seguinte para ele, o coordenador lá, você então vai no aluno e corrige o aluno. Aí os professores ficam andando pela sala, corrigindo para os outros. Eu costumo dizer que a maioria andam pela sala batendo papo com um, bate papo com o outro, bate com o outro.
Mas espera aí, cara, assim, aí é o exemplo que eu dei aqui agora. O cara da piscina não está batendo papo, ele está dando aula. O cara da ginástica está dando aula. Muitas das vezes fazendo a aula junto, na mesma intensidade, uma intensidade até maior do que o aluno, para motivar a turma. E o professor da sala de musculação não está fazendo isso. Então o erro está aí. O professor do tempo da de musculação tinha uma mesa. Fica no balcão, você tinha que tirar a mesa do cara. Exatamente. Eu, nesse tempo todo, já vivenciei várias assim. Tira o balcão, tiramos a mesa, colocamos no balcão, aí ficava atrás do balcão, aí depois resolvemos colocar o balcão encostado na parede para não ficar atrás do balcão. Você vai criando esses mecanismos para tirar para o cara. Mas, na verdade, só faltava uma coisa, criar uma cultura de que o professor é um treinador que ele segue. E aí, sabe, quando implantamos isso, quase 50% dos professores não se adaptam. Uns pediram até para ir embora, porque eles achavam que isso era só o trabalho de personal. Só personal atende assim. Que o negócio dele era só corrigir, ficar na sala olhando a sala funcionar, corrigindo. Ou que ele teria que trabalhar mais, que ele iria trabalhar mais. Mas eu dizia, mas você vai trabalhar a mesma hora. Você vai entrar às 6, vai sair às 10. Só não vai a mesma carga horária, mesma coisa. Aí alguns diziam que assim, mas se eu fizer isso tudo, ele não vai me comprar o serviço de personal. Né? Porque também tinha aquela história, porque também tinha uma reclamação muito grande nas academias tradicionais, é que o professor só dá atenção se você for um possível cliente. Personal. Alguns clientes até fazem a investigação para ver se você quer personal para ser melhor atendido. Então tinha essas histórias assim, e isso acontece nas academias. Então, quando você coloca o professor a seguir a todos os alunos, e aí a gente aprendeu a classificar os alunos, né? Aquele que acabou de chegar na academia, que precisa de muita ajuda, né? Aquele que está na academia, que vai ficar na sua academia, que sempre vai precisar de ajuda, porque tem mais dificuldade para treinar, para entender os exercícios, pode ser uma pessoa de mais de idade, uma coisa assim. E aquele do fone de ouvido, com a camisinha regata, que já está acostumado na academia. O que acontece nas academias tradicionais? O professor, ele ensina e trabalha com esse. Porque esse você é professor de educação física, sabe que é muito mais fácil conversar com a turma que gosta do negócio, né? Com aquele cara que acabou de chegar, que não aprendeu a gostar daquilo ainda, é mais complexo ajudar. Quando a gente está falando da nossa profissão, a gente quer falar com alguém que quer consumir aquele conhecimento nosso, né? E às vezes aquela pessoa não está nessa fase ainda. Então você vai para a lei do menor esforço, né? Vai para o mais fácil. E aí tem a outra reclamação gigante, que é que só atende a turminha mais nova, a turminha que gosta de treinar, e aí não atende aquela pessoa. Então, o modelo da academia foi se transformando para ir resolvendo essas situações, para que o professor... E é bem simples, coloca o cara como treinador. Faça o cara seguir a sala o tempo todo. Então, lá no passado, a sala tinha posição 1, 2 e 3. Cada professor ficava na sua posição. Isso ainda existe no mercado, ainda, nas academias tradicionais funciona assim. Você fica ali, ainda existe assim ainda. E aí, você fica ali, quando sai um daqui, o outro vai para lá, para a pessoa entender qual é a sua posição. Quando mudamos esse modelo, passamos a dizer assim, você vai procurar o aluno que precisa de mais ajuda, que acabou de chegar na academia, faz uma série, 2 séries com ele, levanta a cabeça e procura o próximo, que precisa de mais ajuda, e vai passando, e segue. Quando isso parece simples. Sim, mas não é tão fácil. Uma resistência. Mas se eu faço isso, eu não vou ter meu serviço de personal, vou vender a hora de personal. Mas não é o contrário, gente. É o contrário. Quanto mais... Mostrando. E aí o que acontecia na academia? Quem estava vestido com o uniforme da academia era enxergado que não era professor de personal, porque ele ficava em pé olhando a sala funcionar. É isso aí. Quem era personal era só quem trabalhava. Quem dava aula, quem estava lá contando, motivando, explicando a série, acompanhando o aluno, esse ali era quando um professor... E aí a turma ficava injuriada porque porque quando alguém queria um personal, não contratava da equipe. Pô, mas eu fiz avaliação, cuidei do aluno, estou aqui já uns 30 dias para ele, decidiu o personal e foi para o outro lado. Então, quando você botou a equipe, não, por aí agora... E aí, esse movimento tudo gerou um negócio chamado equipe. Então a equipe está entre eles indicam os alunos que têm interesse personal entre eles, a coisa se organiza, os profissionais de personal chegam lá e dão sua aula e seguem em frente, entendeu? E a carteira de cliente que está ali disponível para a equipe, porque se você tem
Se alguém quer um interesse ali, pode escolher qualquer um, mas o natural é que escolha alguém da sua equipe, que já está cuidando daquilo ali, que alguém esteja ali. Como você criou um circuito que todo mundo atende todo mundo também, porque essa é outra reclamação que tem nas academias tradicionais. O professor só atende aquele aluno, só atende aquela aluna, só atende o aluno dele. Sabe? Tipo assim, fica aquele negócio de grupinho, né? Esse sistema faz com que o professor gire em todos os alunos. Então, você, quando o aluno vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho de um outro professor, às vezes você identifica mais com um, Sim. às vezes você ficou na academia mais por causa daquele professor do que por causa do outro, você cria esse sistema funcionando assim e as coisas vão funcionando. Então, é como dizer assim, entendendo as dores, entendendo todas as reclamações que eu já recebia na minha sala no passado, eu fui criando mecanismo para resolvê-los e aí caiu no sistema, e aí treina a equipe, e aí ensina, e aí funciona. E hoje funciona exatamente assim. Não precisa de eu treinar mais ninguém. Se colocar alguém novo na equipe, a equipe já vai organizando o outro. Sensacional. Pô. E como você vê a inteligência artificial nesse ramo hoje, cara? Você também. Eu acho que a inteligência artificial ela vai entrar destruindo a questão de montagem de treino, né? Eu acho que ela vai, assim, você vai poder... Hoje eu acho que o professor ele vai ficar nisso que nós estamos falando aqui agora mesmo, no atendimento pessoal, né? Eu acho que ela vai... Já está aí, né? Tá. Já está aí para isso. Ela vai fazer isso. Para a administração, eu resolvi eu tenho uma secretária que sabe de tudo hoje. Uhum. E eu peço para ela fazer o que eu preciso. De um contrato, de um documento, de uma conta, de uma análise financeira. A que eu acompanho lá está sempre... Eu tenho uma secretária eu costumo dizer assim que me tornou... E resolveu problemas de demandas que eu tinha às vezes, né? Porque às vezes eu tinha uma dificuldade numa área e aí ela consegue resolver isso para mim. Então eu não tenho mais a dificuldade, porque ela tem ali uma assistente que vai me dar informação. E isso é espetacular. Também tem hoje aqui, para mim é fundamental. Não tem como ficar, né? Tem como... Eu falei isso no post também esses dias, falando assim, hoje as pessoas, a gente vai ser substituído. Eu falei, cara, quem pensar assim que vai. Não. Quem botar você, ela para trabalhar no auxílio, hoje fica falando, eu trabalho o dia inteiro aqui, hoje tenho muitas inteligências artificiais me ajudando. Eu não faria hoje, sei lá, 20% do que eu faço pelo tal auxílio da inteligência artificial. Porque elas fazem muitas coisas por mim. Não, é a primeira coisa quando eu penso em tudo, assim. Tem lá uma menina fazendo criação de arte lá. Ela fez a criação de arte, eu não achei a resposta daquilo ali. Eu jogo para dentro da IA, peço para criar, digo o que eu quero, e ela vem com a resposta, vem ali. Às vezes ela não... Às vezes a IA que eu tenho não é uma de criação de arte, mas ela já me deu a ideia do que eu tenho que fazer. Eu transfiro para ela. Essa semana aconteceu exatamente isso. Eu estava almoçando e conversando com a IA para acertar uma arte que não estava certa. Não estava legal a informação, não estava se conectando a informação. E a IA acertou certinho. Aí eu mandei para a menina que estava fazendo criação, e ela mesmo assim quis colocar a ideia dela, as frases, aquela forma que ela escreveu. E aí eu falei, não está legal, eu quero que diga isso, aqui está falando isso. Aí ela foi lá e falou assim, eu sentei do lado dela e falei assim, vamos fazer o seguinte, copia, faz igualzinho. É isso que eu quero. Não é para mudar nada. Você dá sua ideia. Hoje eu quero essa. É só isso que está pronto, já está feito. Só faz porque a que eu usei não consegui enquadrar bem a imagem, mas você faz aí certinho agora no seu programa aí. Sensacional. Eu queria aproveitar esse espaço agora para agradecer os nossos patrocinadores, né, que é a Comprocard, uma marca que pensa também na qualidade do funcionário, do colaborador. Né? Às vezes as pessoas pensam, mas por que uma marca de benefício tem a ver com saúde? No caso da Comprocard, total, porque ela investe para os colaboradores das empresas também pensarem em saúde, tanto que a gente está montando junto um hub de conhecimento, onde esses episódios vão para dentro do hub, e lá dentro, quem tem acesso ao cartão Comprocard, né, o ticket alimentar, vai ter acesso ao hub também, onde tem vídeos da Bruna passando treino, eu falando sobre nutrição, mais para frente a gente vai ter fisioterapeutas falando lá, Excel, né, esse hub de conhecimento que a Comprocard vai funcionar para os colaboradores que têm esse cartão. E a nossa marca de suplemento, que é a True Source, Viva de Verdade, na verdade, eu falando mudou, mais uma vez, já mudou, agora é só True, não mais True Source, e agora é True, Viva de Verdade, uma marca clean label, uma marca capixaba que apoia a gente desde o início, e a gente
tudo essa estrutura que está aqui só foi possível, né, pelos nossos patrocinadores, e a gente está com esses episódios semanais aqui levando para vocês. Então, queria agradecer a presença de vocês dois. Foi um papo maravilhoso. Ficaria aqui mais tempo aprendendo. Aprendi pra caramba. A gente sempre aprende muito. Uma história aqui. E eu queria abrir agora para as considerações finais e também o jabá, né? Vou dar aí como entrar em contato, como conhecer melhor a nova academia. Então, fique à vontade aí, a clínica também, para fazer a parte aí de levar os nossos ouvintes até vocês. Então, para conhecer Health Center, é só entrar lá na @Health Center, lá no Instagram, lá está disponível lá, tem todas essas informações, tem os projetos lá desse modelo, dessa expansão, né, que a gente falou muito aqui de atendimento, mas a gente está construindo também uma experiência dentro da academia em termos de estrutura para se comunicar todo mundo junto ali, né? Tudo junto. E agradecer, então, Bruno, aí, esse momento aí, que papo gostoso aqui, sempre aqui ao lado do Alisson, aqui aprendendo um pouco mais. Daqui a pouco você tá fazendo a gente trabalha sócio da clínica, né? A gente trabalha muito tempo próximo do outro e poucas vezes eu tive a oportunidade de assisti-lo falando a parte técnica. Quando ele ia fazer alguma coisa técnica para a turma da academia, normalmente eu não ficava na sala, porque não fazia muito sentido. Hoje eu tenho feito isso, fico lá junto com ele ouvindo, é muito conhecido. O Alisson está de parabéns aí com o trabalho e o conhecimento, com a abordagem da Liz. E isso tem sido muito bom também, porque ele tem levado essa informação para a equipe de professores. Então, assim, além de você ter o profissional de educação física, tem grupos. Uma equipe preparada, um grupo de estudo. Então, assim, a gente já tinha essa experiência, mas era menor. E agora, ali eu falo muito isso, que a ponta é muito mais o professor de sala ou o personal, né? O personal, ele vê com o aluno quase todo dia. Eu vejo uma vez por mês aqui na nutrição. Então, se eu tenho esse contato direto com o personal, se ele está antenado para... Ele não precisa tratar, mas se ele identifica uma lesão antes de acontecer e encaminha... E hoje, quando você visitar a Health Center ali, para você ver como é que está indo os nossos projetos, você vai ver que as recepções, elas se interligaram. Ele tem ainda a recepção dele, mas tem uma porta que abre assim e já vai para dentro da recepção dele. As duas recepções estão ligadas uma à outra. Então, é normal o cliente dele direto para a academia e o cliente nosso também ir direto lá tomar um café com o Alisson lá. Sim. E já tem vários clientes nossos que passou por ele, que vai lá tomar um café e retornar alguma coisa. E o professor tem essa ponte direta, né? Se ele tem a dúvida, é só ele passar para o outro lado da recepção e resolver aquela dúvida. Sanar rapidinho. Resolver. Porque às vezes não é um conhecimento do professor, não é o estudo específico dele. Como você diz, o professor está lá para trabalhar a parte de perda de peso e ganho de massa muscular. Essa é a especialidade do professor. Eu falo que a gente tem que respeitar os limites e fazer um trabalho multidisciplinar. Tem uma skill a mais. E aí, você se aprofundar na parte de lesão para ter um conhecimento bem específico assim, vai ser a área dele. E aí a gente tem essa oportunidade, que é uma coisa bacana, você tem que estar dentro de um espaço que você tem tudo ali que você pode resolver. Em algum momento do seu esporte, você pode sentir uma dor e precisar tratar. Com certeza. É normal. Total. Ops. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? E a vocês pelo convite. Fazer um agradecimento também à minha esposa, que ela sempre segura as ondas, né? Para que eu possa estar agarrado lá na Health Center, né? Que agora tudo é Health Center, né? Mais instituto, né? Aqui o Joá virou tudo Health Center. E ela tem abraçado, eu já cheguei a trabalhar ali na Health Center 18 horas, iniciar às 5 horas da manhã, eu acho que você lembra. Iniciava às 5 horas da manhã quando começava e terminava 11 horas, que a Health Center fechava 10h40. De vez em quando eu ficava lá até o final e deixavam eu fechar a porta final lá, né, para liberar o paciente, que fechava às 10h40, né, e ela sempre segurou as ondas com isso aí, né, cuidando das crianças, né? Então, eu sempre ausente e ela segurando as ondas. Eu sei que eu chegava em casa, eu só sabia que, a Alan passou mal, a Analice teve isso, diarreia e tal, mas tá tudo resolvido, já levei no hospital, tá tudo tudo certo, né? Aí você deitava na cama, já tinha que acordar outro dia. Então, agradecimento a ela, principalmente.
agradecer o Carlos, né? A nossa parceria está muito boa, né? O Carlos, ele está sempre de frente lá na academia, ele vê, ele realmente, ele entende de academia. Eu falo que graças a Deus que o Carlos ficou, né? Porque o Carlos ia sair e ele acabou ficando na sociedade, porque sem ele eu iria ficar perdido, Carlos. Na boa mesmo. Né? Agora é um casamento, né? Você vai ter que me aturar também. É um outro casamento, né? Você vai ter que me aturar. Então, graças a Deus, ele entende muito de academia. Tem hora que ele chega, ele só não tem que fazer isso aqui, o que você acha tal. Eu falo, Carlos, fica com você, que eu não entendo nada. Você sabe. Realmente eu não entendo nada de saúde de musculação. Né? Carlos, vamos ver esse equipamento para comprar. Né? Por quê? Porque ele entende de equipamento. Eu estou aprendendo agora. Eu abri uma empresa de importação que eu estou aprendendo com o Carlos na empresa de importação. Né? E ele vem e fala, se essa máquina assim, ou a parte articular dela é melhor, a biomecânica dela é tal, então me ensina muito, eu venho aprendendo muito com ele, e a gente está importando esses equipamentos, e ele tem cada vez mais, né, sugerido, ido à frente, pesquisado, e visto que é melhor para a Health Center, né? Então, agradecimento profundo a isso, né? E eu fico muito feliz, porque eu entrei lá como estagiário, né? Em 2001 fui estagiário da Health Center, e aí logo depois o fisioterapeuta que trabalhava lá, né? 2000. O fisioterapeuta que trabalhava lá, ele saiu e foi para Vila Velha. Aí eu fui junto com ele, fui estagiário lá dele. Aí depois surgiu uma vaga de fisioterapeuta na Health Center em 2005. Aí eu fui para a Health Center em 2005. Foi nessa época que eu entrei lá. Nunca mais eu saí da Health Center. E não vou sair agora, não tem mais Agora? Esquece que não tem mais jeito. Mas essa relação profissional, essa relação do dia a dia é recíproco. Você está dizendo, eu coloco para você recíproco. Também a gente tem sido muito confortável, tá? A gente tá, é o que eu digo assim, a gente realmente estava ali próximo o tempo todo ali, tinha uma relação ali mais de inquilino ali, de parceria em alguns momentos, a gente estava ali, mas a gente, cada um cuidando do seu, né? Eu acho que tem essa característica, ele vai para o centro de fisioterapia dele lá e se afunda lá naquelas salas, lá nos atendimentos lá, e às vezes, eu para poder trocar uma ideia com ele está lá preparando um medicamento lá para cuidar de alguém lá, eu troco a ideia ali, ele preparando o medicamento, falando comigo, e vai, então assim, tem tido essa liberdade muito grande de tocar a academia, mas também quando eu preciso dele para uma decisão, tá ali. Essa semana passou mesmo, eu estava numa decisão para discutir um plano, eu peguei lá na hora do almoço, ele largou lá um almoço dele, sentou na mesa com a equipe e tomou a decisão. Eu falei assim, cara, a turma lá tá me pressionando, precisa de uma decisão, e vão lá, cara, e eu não vou tomar essa decisão sozinho, não, você precisa de você. Então, assim, na hora certa chega e essa parceria começou em novembro do ano passado. Tá recente, né? Tá na fase do amor. Tá apaixonado. Eu disse para ele numa reunião, disse assim, amigo, olha só, a gente tá até agora não tivemos nenhum problema casca, porque nós temos. Não, mas empresa tem umas cascas. Tem casca. Não vamos ser realistas. Nós vivemos num país que eles vão arrumar um problema, sempre arranjam. Aí eu falei assim, até agora tem eu quero o dia que tiver o problema. Mas assim, a gente tem. Cara, a gente tá passando uma coisa grande, que é fazer obra, cara. Obra é um problema. Se não tá tendo problema na obra, já tá bom. Fazer obra dentro da academia, como pegar o trem em movimento, né, cara? E ela funcionando, né? Não é uma obra com ela parada. Né? E aí, assim, nada tem perturbado nenhum dos dois aqui. A gente tá seguindo. Eu tenho um grande sonho de transformar a Health Center igual a fisioterapia. Hoje a fisioterapia é de ponta. Eu costumo dizer que meus concorrentes de Vitória vão ter que ralar muito para chegar próximo a gente lá. Porque são os melhores equipamentos, a melhor infraestrutura, a melhor arquitetura, né? A clínica está linda, está reformada, é tudo máquina elétrica, né? Então é o mais confortável para o meu paciente, né? Existem vários equipamentos lá, ondas de choque, né? Que é um equipamento o custo dele para aquisição dele é caro. Eu tenho 5 máquinas para atender meus pacientes. Campo magnético de alta potência, campo magnético de baixa potência, ultrassom de imagem. O paciente, antigamente, eu estou sentindo alguma dor. Eu vou ao médico, aí o médico, não, calma aí que eu vou pedir um exame de imagem, ultrassom.
Aí, até você conseguir a requisição para Ficar aprovação, pronto. fazer o exame, ficar pronto 15 dias, no mínimo. O paciente, ele chega lá, a gente... tem 3 máquinas de ultrassom lá, dentro do consultório. Então, que o Joy já virou praticamente um hospital, né? Tratamento completo. Já vai. Tratamento completo. Então, eu costumo dizer que eu quero a Health Center igual ao Instituto. A minha vai. missão agora com carros... E vamos chegar lá. A minha Vamos missão fazer. com carros é deixar a Health Center igual ao Instituto. É instagramável, de ponta, linda, que ela vai ficar linda, né? Com os melhores equipamentos e, se Deus quiser, cheia de alunos. Não, vai ter. Isso aí é certo. Deus vai abençoar. E nessa parceria, começou ano passado, o Alisson comentou uma coisa assim, porque em um determinado momento, quando se começou essa a anterior sócia estava morando nos Estados Unidos, não fazia mais sentido a empresa para ela no Brasil, então ela tinha interesse de vender a parte dela. E aí eu falei assim, bom, eu vou fazer sociedade com outra pessoa, que seja quem que seja o Alisson. Eu até convidei ele no início, eu também vou sair desse negócio, né? E aí, família, né? Você falou sobre família aí, né? Eu até escrevi, né, quando vocês me perguntaram lá, né? E aí a minha esposa, né, Vivian, né, engravidou. Aí veio a pequena Elisa, e aí, cara, assim, as energias mudam, né? Os objetivos mudam, tudo faz mais sentido para você, né? E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, é isso aqui que eu sei fazer, isso que eu gosto de fazer, tá certo? É aqui que eu vou, Por que eu vou sair eu daqui, vou né? ficar aqui. Aí a gente enrolou lá, fizemos uma negociação e Tá tem dando sido... certo. Não, Graças a tá Deus. sido, Só e pra foi, e cima. foi decisão acertada, né? E a lógica também, assim, é bem isso, né? Bem isso. Hoje mesmo eu assisti uma palavra de um Frei, né? Você sobe aquela montanha lá, né? Eu acredito muito disso, né? Eu estou falando do Convento da Penha, com um problema, com uma dúvida, com o que você vai fazer, se eu saio, eu fico, eu vou, eu não vou, né? E agora tem uma criança que está vindo aí, né? Qual é a solução? Quando você desce a montanha, Você tem a resposta. as coisas vão se clareando, vão... É. E essa é uma crença muito grande da minha esposa, ela que me levou a entender isso dessa forma. Ela falou assim, vai assim que vai funcionar, e assim deu certo. E incrível que lá de cima daquela montanha, a gente tem a visão exatamente de onde está a Health Center. Entendeu? Então, assim, eu tive o momento em que eu enxergava que eu não estaria mais ali naquele negócio, que já tem 28 dias, né? E depois, aquele momento onde que eu estou de novo naquele negócio e mantém para mim ali. E aí foi tudo tranquilo, cara. Que legal. Bom. E aí, essa foi uma história... Termina. Não, né? Essa é uma história, assim, que foi construída com todos esses pilares, né? Família, Deus, essa crença. E Quer incrível. pilares mais fortes, né? Mas Tem. incrível, e é uma questão de personalidade, porque eu disse isso, né? A gente discutindo o contrato, fazendo aquela coisa toda, porque não é um negócio, essa burocracia Não. toda, o advogado dele, meu advogado, a gente discutindo ali, o advogado, tinha vários advogados envolvidos, porque tinha um advogado cuidando da venda do negócio, tinha também da sociedade, tinha meu advogado cuidando do meu interesse, tinha um advogado dele cuidando do interesse dele, uma negociação complexa, né? Porque envolvia não só a academia, mas como o empreendimento todo que é da academia, né? Porque a Health Center tem o prédio como prédio é próprio. próprio dela. Então, a gente estava nessa negociação, o advogado falou assim, não, com o Alisson você não tem... É difícil brigar com o Alisson, a gente não vai estar sempre tranquilo discutindo. E é verdade isso, porque, pensa bem, nós estamos aí há 20 anos, né? Nós nunca tivemos problemas ali. Na nossa relação, Nenhum. que foram ali mudando ali de lugar e tudo mais, assim, sempre fomos tranquilos. Nunca me dispôs com ele, nem ele comigo. Sempre nos respeitamos e tranquilo, cuidando cada um do seu, né? E é o que tem sido, o que está acontecendo. E talvez o Carlos não lembre, né? Quando eu entrei ali, eu fiquei devendo quase 6 meses de aluguel, né? E porque não tinha paciente, né? No início. Começando. E graças a Deus não me mandou embora, né? Senão talvez não tava me Eu chegando até lembro. hoje. Eu lembro das épocas dos perrengues. Maré. Pera aí que eu vou te dar, juntava lá na época do cheque, ainda juntava um bolinho de cheque. Tamo aqui, O outro pessoal bolinho de acha cheque que pra pagar o aluguel. vê a clínica Vê a cheia hoje, lá, que hoje não. tava, Sempre foi assim. Tem que remar, tem que remar. Ninguém Quase vai 6 caminho. meses devendo aluguel lá e... E é, Graças a Deus. e é muito bonito isso, né? Porque você hoje, e hoje ele falou dessa estrutura da clínica dele, a estrutura da clínica dele, em termos de negócio, número de pessoas trabalhando, é maior do que a academia hoje. Pode procurar. Não, nível de estrutura em Vitória não tem igual. Não tem. Pode A estrutura procurar. é muito Pode bacana. procurar. Com certeza. Graças a Deus. Atendimento, a gente fica 2 horas com o paciente, né? Antigamente o pessoal reclamava bem assim, não vou lá no Alisson não, que ele só tem estagiária.
Aí hoje eu tô, acho, com 14 fisioterapeutas, carteira assinada. Olha aí. Carteira assinada, né? O paciente, ele inicia o tratamento, ele fica 2 horas em atendimento, tá? O paciente, para fazer uma liberação miofascial, lá são 2 pessoas fazendo liberação. Quer avisar, ó, vem com o tempo, meu filho. 2 pessoas fazendo liberação, demora 1 hora, 1 hora e 20, com 2 pessoas fazendo liberação, né? Então, não tem jeito. Eu costumo dizer o seguinte, sempre vai ter alguma pessoa que vai reclamar. Hoje eles reclamam assim, o Alisson não me atende. Não, eu atendo, mas não atendo sozinho, porque eu tenho estrutura, né? Eu tenho hoje estrutural, eu tenho 23, 24 profissionais. A folha de pagamento é R$40 mil por mês. Olha aí. Né? Então não tem jeito, tem que... né? Então, tendo com qualidade, tem profissionais com qualidade, tem treinamento, igual o Carlos falou. Treinou uma equipe, né? para isso. É uma equipe, né? Tem profissionais altamente qualificados, que eu costumo dizer, é o meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita e esquerda, não. Então, meus profissionais que estão lá, eu visto a camisa. É o que eu costumo dizer. As pessoas, os profissionais que estão lá trabalhando comigo, se eu passar mal, eles irão me atender. Você que vai ser... Não, eles irão me atender. Você atenderia você eles, né? Você escolheria quem trabalha com você para ser atendido? Eu escolheria a minha equipe. Eu quero. Para ser atendido por eles. Né? Parabéns. Mas é isso aí. Agradecer então, Bruno, o convite. Obrigado. Aí, né? Agradecer o convite aí por ter participado. E quando o projeto Health Center ficar pronto, com certeza, vem aqui mostrar os. Legal, com certeza. Toda a história. De volta, que a gente faz um próximo episódio com tudo pronto. Com tudo pronto. Pode agendar aí já da uma vez. Agradecer os agradecimentos finais. Quase que fez outro podcast. Né? Foi bom. É muito assunto. Exato. Pessoal, então mais uma vez lembrando a vocês que gostaram do episódio, encaminha para alguém que vai gostar de escutar toda essa história que a gente teve aqui e esse conhecimento. Segue o nosso canal, o sininho e até o próximo. Valeu. Valeu. Valeu.